Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sonar, o podcast do Nautilus onde eu entrevisto diversas pessoas relacionadas à indústria de jogos. Esse primeiro episódio eu tenho a grande honra de estar aqui com o Pedro e com a Amora, do estúdio Miniboss, que já trabalharam em jogos como Celeste e Towerfall. Eu queria já começar com ele se apresentando. Poderia começar, Pedro? Por favor, você poderia se apresentar e falar um pouquinho do que você faz? Oi, meu nome é Pedro Medeiros, eu sou desenvolvedor de jogos. Minha especialidade na área mais arte, principalmente pixel art, mas eu também faço um pouco de tudo, assim, inclusive programação, essas coisas em geral. Amora, você também poderia se apresentar, por favor? Eu sou a Amora, jogo Persona. Eu desenho também um pouquinho. Eu desenho um pouquinho. Os dois desenham muito bem, aliás, deixa eu, assim... eu vou elogiar muito vocês nesse podcast, porque realmente... vocês estão sendo entrevistados, nossa, entrevistados, chique, né, por um fã, então se preparem que vai ter muito elogios, assim. Então, gente, eu queria começar um pouquinho o podcast falando o trajeto de vocês. Pra quem tá escutando, o Pedro e a Amora fizeram parte do desenvolvimento, talvez o que seja mais conhecido que eles fizeram é o Celeste, que ganhou o jogo independente do ano do Game Awards. Inclusive, parabéns pelos 2 prêmios, merecido, vocês merecem todos os prêmios do mundo por esse jogo. E pra começar assim, meio descontraído, mas vamos dizer, mais tranquilo, eu queria perguntar como é que vocês, assim, eu vejo que vocês estão na área faz um tempinho já, de desenvolvimento de jogos, né? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu acho, que eu fiz faculdade de Game Design, eu tava muito interessado naquele Out There Somewhere que vocês fizeram, né? Que era mais pela Miniboss, né? Que também existe ainda. E como é que vocês se interessaram por jogos? Como é que vocês entraram na área? A gente começou junto. A gente começou bem junto, assim, na área, no geral. A gente, tanto eu quanto a Amora, sempre gostamos muito de jogos, né? E sempre quis trabalhar na área de jogo, né? E quando a gente se conheceu, nós éramos ilustradores, né? A gente trabalhava mais com publicidade, ilustração para livro, umas coisas assim. E acho que com o tempo a gente conseguiu ir devagarinho mudando o nosso foco de arte, assim, cada vez mais para a área de jogos. E foi uma coisa bem progressão bem lenta, na real, né? Um ponto que mudou bastante foi quando a gente aprendeu Construct, que é uma engine de jogos, bem simples, assim, em 2010, eu acho. E a gente aprendeu essa engine e começamos a experimentar fazer nossos próprios jogos mesmo. Isso foi bem legal, porque antes a gente estava só querendo fazer arte para o jogo de outras pessoas, e aí a gente começou a fazer nossos próprios jogos inteiros, assim. E com o tempo isso foi cada vez mais puxando a gente para a área, assim. Eu acho interessante que vocês usaram o Construct. No começo, né, antes de eu começar o Nautilus com o Ricardo, eu estudei design de jogos e tal, e a primeira engine que eu usei, porque eu sou um desastre em programação, que eu usei pra brincar, foi a Construct também. Eu lembro que eu ouvi eu não lembro, eu acho que eram uns vídeos, uns streams com o Jack, sabe? No Iconoclast. Sim. E aí eu vi uns streams dele desenhando. Obviamente, nunca tive a dedicação pra tentar aprender realmente a desenhar, mas eu ficava muito, beleza, ele usa Construct, ia tentar brincar na Construct. Sim. Nunca fiz um jogo, na verdade, fiz um jogo completo até hoje pro meu trabalho de TCC, que eu achei bem legal. Foi mais um protótipo do que um jogo, né? Só que esse foi na Unity, um amigo meu programou e aí eu ajudei, eu fiz meio que a arte dele. E ficou bem legal, mas a Construct realmente tem esse negócio... Eles chamam de linguagem visual? É programação visual. Ajuda bastante, assim, pra quem não tem muito costume a programar. Eu sabia programar, mas muito pouco, assim, né? E aí eu acabei... Facilitou muito, porque programação visual é muito mais fácil de entender, ó. Hoje a gente já programa com Unity também, principalmente, ou com engine própria. Mas foi uma boa porta de entrada. E por uma coisa um pouco diferente, mas também relacionada a isso, um jogo... aquele jogo que vocês jogaram e pensaram, eu quero fazer isso também, assim... Um jogo pra cada um de vocês que inspirou vocês eu quero muito fazer videogame depois de jogar esse jogo. Vocês têm algum desses? Eu, como alguém que cria conteúdo relacionado a jogos, sempre tem alguns que fazem nossa, ainda bem que eu trabalho nessa área. E vocês criando isso, sabe? O que vocês jogaram e pensaram, nossa, mano, eu quero fazer coisa assim. Eu acho que pra mim começou a ficar mais a sério, assim, na minha cabeça, a vontade de fazer jogo, quando eu tava jogando Phoenix Wright no PS. E coincidiu com uma época que a Ubisoft estava entrando no Brasil e contratando pessoas
E uma amiga minha muito querida na época, muito próxima, tava passando pelo processo de entrar na Ubisoft. Então esse período ali de entender que talvez fosse possível trabalhar com o jogo, afinal de contas, né? Porque até então eu achava que isso era simplesmente impensável. Essa coincidência desse acontecimento, junto com o fato de eu estar jogando a série inteira do Ace Attorney e vendo o tipo de arte, né? Que era um negócio bem focado em personagem, que é o que eu curto fazer. Tanto na arte, né, que eles têm aquele portrait gigante, quanto na história mesmo, assim, eles têm umas relações super complicadas entre eles e é todo animezinho, assim, tudo que eu curto, né, então foi bem... Objection! Objection, foi bem muito uma época, maravilhoso. assim, que eu falei, não, meu, é isso que eu gostaria de fazer, é isso que eu vou ficar tentando agora pro resto da minha vida. A Phoenix Wright é muito maravilhosa. Eu joguei só a trilogia original, eu não joguei, tipo, tem aquele meio isométrico, que eu acho que tu controla o Miles, e tem um novo com o Apollo. Eu nunca joguei esses, mas a trilogia original é muito maravilhosa. Fantástica, né? O Apollo é muito legal também. O do Miles eu não gosto muito, mas o jogo do Apollo é bem legal. Eu quero jogar também. Esses outros, no caso, né? Que eu realmente só tive a oportunidade da trilogia original. E, Pedro, tu tem um desses também que tu parou o olho e falou, meu Deus, eu quero fazer videogame. Eu lembro que o Shadow of Colossus foi bem importante pra mim, assim, no sentido de... Eu só comecei a ver jogo de um jeito diferente depois dele, assim. Eu gosto muito dele. E, assim, não que seja, tipo, um jogo favorito, mas é um jogo que me deu uma acordada pra, tipo, dá pra fazer um troço mais diferente aqui, sabe? Isso me deu uma sensação de... dá pra comunicar coisas que não sejam só vou me divertir no jogo. E se contar, eu acho que Dungeons and Dragons de RPG de mesa também me inspirou muito a fazer minhas próprias coisas. Quando eu era criança, eu ganhei um AD&D, no caso, Advanced Dungeons and Dragons segunda edição. E eu ficava jogando aquilo loucamente. E eu mestrava, e acabou que eu acabei fazendo meu sistema depois de um tempo. Então, tipo, isso foi sempre uma coisa que me inspirou muito, assim. Hoje eu não jogo mais tanto RPG. Mas na época foi uma coisa que mudou muito, assim, pra mim. Legal, dá pra fazer isso, dá pra escrever, dá pra... Eu acho muito legal, porque tu citou o Shadow of the Colossus e tem o Ico também, né? E eu vejo que o Ueda inspirou bastante gente, né? Até porque, como tu mesmo falou, eu acho que ele, pelo menos pra época, eu acho que era um design bem diferente, sabe? Claro, ainda tem o lance de desafio, de combate, de tu tá enfrentando um inimigo, mas a forma que isso acontece é bem diferente mas que realmente ele faz uma coisa bem diferente. Eu acho que fico feliz ainda que hoje a minha parte favorita, assim, de jogos no geral é a cena independente, porque realmente é isso, né? São jogos mais... Eles têm uma pegada bem diferente, né? Mecânicas, narrativa, vivem introduzindo coisas novas. Eu acho, até o próprio Celeste, que vocês fazem parte do time de desenvolvimento, tem muito disso, que ele pega o gênero de plataforma e faz umas coisas bem legais, né? Sim, então, eu acho que o Colossus ali, ele pra mim, mostrou também não só, tipo, tem isso também de que, olha só, dá pra você fazer um combate completamente diferente, mas também tem uma coisa meio, eu não sei, você fica pensando no jogo inteiro, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô fazendo a coisa certa? Sim, nossa, total, cara. E não tem uma resposta muito óbvia, né? É muito legal isso, assim, você termina o jogo e fala, eu acho que eu fiz bem, eu não sei... Ou não, às vezes você acha que não, mas ninguém concorda, isso que é legal, é um jogo que ninguém concorda muito bem, sabe, com a discussão ali, né? Fica uma discussão, e é legal que o jogo possa ter uma discussão, né? Eu acho que esses jogos que geram interpretações próprias e meio que no final é aquele negócio de intenção do autor e o que cada um tira, e eu acho que os que geram debate em torno disso eu gosto muito. No meu vídeo de jogos do ano eu falo do Celeste e eu meio que comento, né, que ele realmente me influenciou algumas coisas na vida pessoal, assim. E aí um cara meio que, mano, mas é só, sei lá, é um jogo assim, acessado. Eu falei, tá, mano, exatamente esse é um negócio legal, né? Que pra ti pode ter sido só um jogo de plataforma muito bom, com level design, precisão, etc. Mas pra mim foi isso e outra coisa também, né? E, obviamente o Shadow of the Colossus também tem essa discussão. E vários jogos têm isso, e geralmente os que mais ficam comigo são esses jogos que geram esse debate, mais ou menos, ou pelo menos tu puxa alguma coisa pra ti que tu fica pensando depois, né? Então, eu gosto disso. Não, e é legal que a Amora falou do Phoenix Wright, né, sobre ter personagens, e dá pra ver também, pelo menos pelo que eu joguei, assim, tem disso no Celeste, os retratos, onde aparece as caixas de diálogo, né, com a Madeline falando, e tem uma parte até hoje que eu achei muito legal, que é a parte que é a Madeline, né, que é a versão mais, eu não vou falar que é do mal, mas a versão gótica dela, assim,
E ela saindo da caixa de diálogo. Eu lembro que aquilo eu achei, nossa, cara, que legal. Porque dá um toque muito... Além do texto em si tá passando aquele negócio do que ela tá falando, aquela animação dela saindo da caixa de diálogo representa bem a situação do momento, sabe? Eu achei muito legal o que tu fez ali, eu achei fantástico. Dá um sustinho, né? Dá, não, total. Fiquei, nossa, mano, que isso, cara. E a música junto também. Ela literalmente quebra a quarta parede ali. Uhum. Porque ela é pra representar isso, né? Um negócio meio que tá fora ali da história, né? Ela tá quebrando mesmo a linha entre a realidade e as coisas que estão dentro da sua cabeça. Né? Sim, e isso é muito legal. Eu adoro o jogo que faz isso, na verdade. Um dos meus jogos preferidos é Undertale, e ele faz muito isso de quebrar a quarta parede. E eu acho muito legal mesmo. Jogos que aproveitam disso, né? De ter meio que quebrar as expectativas do jogador em relação... Ela meio que não... A Badeline, nesse momento, não fala com o jogador, assim, diretamente, mas ela quebra a interface do jogo, né? Sim. Então é uma coisa muito... Caramba, que legal, cara. Eu acho que é muito desperdício você não fazer isso, sabe? Tipo, os jogos, eles precisam que um jogador ou uma jogadora esteja do outro lado, senão eles não acontecem, né? É um negócio que precisa que uma pessoa pegue e interfira. E as pessoas não usarem isso a favor da mídia e da história, eu acho muito desperdício, assim. Tipo, você pega um jogo, Red Dead Redemption... Tá, podia ser um filme, sabe? Não tá se aproveitando do fato que ele é um jogo. E o Undertale faz isso lindamente. E eu fico doida que o Undertale não ganhou tanto prêmio quanto ele merecia. Tipo, eu lembro quando ele foi indicado pra 1000 categorias no IGF e não levou nenhuma. Tipo, porque, lógico, as pessoas jogam meia hora e falam, tá bom, é um JRPG como qualquer outro, né? Você precisa jogar ele inteiro, precisa jogar ele inteiro de novo pra entender a genialidade que o cara fez. Sim, o jeito que ele usou uma linguagem que só videogame pode proporcionar. E ele usou isso desse jeito absurdo. Tinha que ter ganhado todos os prêmios de melhor design, sabe? E não ganhou. Eu fico, gente, por que vocês estão dormindo nessas coisas? Sabe? E é bizarro que não é nem, tipo... Eu lembro que eu tava numa discussão com o Ricardo que eu não acho de forma alguma, tá? Não acho de forma alguma os Oscars são referência pra nada. Mas lá dentro dos Oscars existe essa possibilidade de um filme menor, digamos, vamos usar bem entre aspas, tá? Um filme, entre aspas, independente, que não é um blockbuster, ganhar prêmios, né? E no The Game Awards, mesmo quando um jogo independente é indicado a jogo do ano, fica aquele negócio, cara, eles não vão dar, sabe? Tipo, eu pessoalmente preferi Celeste a Red Dead Redemption 2, a God of War, e teve outros jogos, eu acho que o único AAA que ficou realmente na minha mente em 2018 foi o God of War, que eu achei que fez coisas bem legais. O Red Dead eu tenho uma opinião bem polêmica, que é eu não consegui zerar de tão chato que eu achei o jogo. É muito chato, meu, nossa senhora, que jogo chato, absurdo. Red Dead? Red Dead, é. Nossa, a gente tentou, viu? A gente tentou muito, porque você paga tão caro no jogo, você fala, vou tentar mais um pouco, não é possível que eu paguei tudo isso pra um jogo chato desse, sabe? Você vai ver, não, é chato. Eu gostei em alguns aspectos. Eu achei que... algumas coisas é legal, uma coisa ou outra. Mas terminar não dá, não. Imagina, aquilo vezes 60, sei lá. Então, é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu acho que o André do Jogabilidade fez um vídeo que ele fala que, surpreendentemente, o Red Dead 2 é um jogo bem autoral, mesmo tendo um time gigantesco, né? Mas pra mim não dá. O design de missão eu não gosto, enfim. Mas voltando pro negócio que eu tava falando, é que não me surpreende o The Game Awards às vezes não dá, vamos dizer, o destaque pra esses jogos, mas eu lembro que no Indie Games Fest, no GF, né, que teve Undertale, ele não ganha nada, eu fiquei, gente, mas por que esse jogo é tão... Será que só eu tô... bizarro, né? Porque ele já tinha feito sucesso e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Um ano antes, ou 2, Stellar Parable não ganhou o melhor design. Nossa, realmente. Então, quando a gente não ganhou nada no IGF, quando a gente levou só o Audience, eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei que tanto o Undertale quanto o Stellar Parable também não levaram nada, só o Audience. Então eu fiquei muito tipo, legal, o Audience é a galera underdog, assim, sabe? É o prêmio mais da hora. Não, mas é bizarro isso, eu acho muito estranho. Mas sim, pelo menos no GF tem uma galera que tem um destaque, né? Eu lembro que... Acho que esse ano que o Obra Dinn ganhou bastante coisa, eu acho o Obra Dinn um jogo... Nossa, eu acho um jogo muito legal, assim. O Obra Dinn? O Return... o Obra Dinn. Eu não joguei ainda. Nossa, tive a oportunidade... Eu não consegui zerar ainda, porque... Chega jogo, eu tenho que fazer vídeo, isso e aquilo. Agora eu tô cuidando de alguns podcasts também, né? Daí fica meio... Meu Deus... Quero jogar videogame, deixa eu jogar videogame. Mesmo sendo que eu trabalho jogando videogame. Mas o pouco que eu joguei, eu achei o design dele fantástico. Eu acho que é um dos poucos jogos que tu realmente... Sabe o lance de tu ser um detetive jogando? Eu acho que poucos jogos conseguem passar essa sensação, e eu acho que o Obra Dinn faz isso muito bem. De realmente sentir que tu tá investigando uma parada, sabe?
Recomendo. Mas, mudando um pouco o assunto, a gente falando sobre game design, etc. Você tá falando sobre como vocês começaram a fazer mais coisas na Construct, etc. E meio que fazer esse negócio gradual. Vocês participam... Eu não sei dizer agora se participam atualmente, ativamente, mas já participaram de muitas game jams, né? Sim. E eu ia perguntar, assim, como alguém que participou só de duas, na época de novo que eu tava na faculdade, que foram duas experiências que, cara, me ensinaram demais, assim, demais. Vocês acham que isso... Bom, eu acho que isso é talvez um pouco óbvio, mas de que forma isso ajudou a vocês a moldar o senso, a sensibilidade em questão a design, a arte, a como trabalhar com jogos? Vocês acham que foi essencial e vocês acham que moldou muito da visão de vocês de desenvolvimento de jogos, esse negócio de Game Jam, que vocês levam até hoje, talvez pro Celeste, pro Towerfall? O que vocês acham que esse negócio de Game Jam trouxe pra vocês até hoje, talvez? Vocês acham que é uma coisa... Vocês recomendariam pra desenvolvedores que estão começando e tal? Então, Game Jams é uma coisa que eu sempre recomendo pra todo mundo. Eu acho que é extremamente importante. Mas a gente teve experiências muito ruins também, então tem que saber escolher. Porque aí tem muitas que ficam testando a sua resistência física ao invés de qualquer outra coisa. Teve jams que a gente participou que você não podia sair pra comer, você não podia dormir direito. Tipo, um lugar que você não pode ficar saindo pra ir pra casa, mas também não te dá lugar pra dormir, sabe? Então fica umas coisas tipo, você queria que eu estivesse naquele programa No Limite da Globo, ao invés de fazer um jogo que presta, sabe? É mais um negócio de desafio de fazer um jogo sem internet, uns negócios idiota, assim, que a gente foi... Tem que ficar 24 horas sem comer pra sentir a sensação de passar fome, pra fazer um jogo sobre passar fome. Umas coisas assim. Então, eu recomendo muito a Ludundare. Você faz em casa. Você faz em casa e ela é muito chill, assim, você pode fazer, tipo, vou fazer com uma equipe e, assim, se você escolhe fazer a categoria que é com equipe, você tem 3 dias, se você escolhe fazer só você sozinho, aí são 2, tem umas regrinhas, assim, que dá pra você mudar no meio, tipo, teve uma vez que o Pedro tava fazendo um jogo, ele sozinho, de repente ficou chato, eu entrei pra ajudar, a gente colocou mais um dia, pronto, sabe, assim, vai pra outra categoria. Então, coisas que a gente consegue respeitar nosso próprio ritmo, eu recomendo mais, porque esses desafios não acrescentam em nada. Mas a experiência em si, eu acho que foi uma das coisas que mais formaram a gente no começo, porque você é forçado a trabalhar em equipe. E nisso que a gente foi descobrindo, assim, que departamentos que a gente ficava confortável e tal. Tem muita gente que gosta de usar as jams como desculpa pra fazer um crunchzinho do próprio jogo, tipo, vamos fazer uma jam aqui desse jogo que a gente tá fazendo, aí vai 2 dias, usar a jam como, vamos forçar a gente fazer só isso pra ver se a gente termina algumas features a tempo de alguma timeline, ou sabe? prototipar uma ideia nova. Vamos usar uns 2 dias pra poder testar essa ideia nova, assim, 2 dias, a gente vê depois de 2 dias o que a gente acha. Algumas empresas fazem isso. Tem outras pessoas que preferem usar jam pra experimentar coisas novas. Então, por exemplo, tô aqui fazendo meu jogo que eu tô programando em C++, sei lá. E aí vai ter a Global Game Jam. E eu vou lá porque eu quero ver se eu consigo fazer uma arte pra algum jogo, entendeu? Eu quero ver se eu consigo programar em outra linguagem. Eu vou tentar usar uma engine que eu nunca usei. Tipo, você pega e você se coloca naquele contexto pra fazer um negócio novo, sabe? E tudo isso é muito válido. No nosso caso, a gente meio que sempre escolhe ficar na nossa zona de conforto e fazer um jogo do começo ao fim e esse jogo ser foda, sabe? Nosso tesão em Jam sempre foi esse. Vamos sair desse fim de semana com um jogo novo para as pessoas jogarem e se divertirem. Com uma ideia nova que funcione. Então não dá pra ficar experimentando muito. Eu fico em personagem animando. O Santo fica em game design, cenário, sabe? O Rodrigo, que era um amigo nosso que sempre participava, ficava programando todas as coisas principais do jogo. Aí tinha um amigo que era só música, umas puta músicas, assim. A gente tem jogos de jam com soundtracks absurdas que nunca ninguém vai escutar, porque é um jogo de jam que ninguém joga, sabe? Eu tô vendo aqui no site da Miniboss, eu não sei se tem todos, mas, tipo, vocês têm muitos jogos aqui, né? Tá aqui, na verdade, né? Tem aqui Game Jams, que daí o que vocês fizeram em Game Jams? A gente separa para as pessoas não acharem que são jogos de verdade, né? Mas o Down Goes the Phoenix tem uma música muito boa, é progressão muito boa, assim, de você tentando bater seu próprio recorde. O Trapped in the... Como é que é? Trapped in the Chamber of Eternal Darkness. A gente adora nome gigante. É o meu favorito, tá muito da hora, assim. Cada hora você pega uma arma aleatória pra matar muito tipo diferente de inimigo. A música tá absurda. É um mini Bind of Isaac aqui, né? É um mini Bind of Isaac. Antes de Bind of Isaac. Legal. O Horrible Night é o jogo mais triste, assim, que ninguém jogou, porque ele tá
do começo ao fim funcionando, com boss battle, com eventos aleatórios, tipo, ninguém jogou, e a música tá foda também, a arte tá muito legal. Que mais? O Chaos Heart é o meu favorito. O Chaos Heart é um jogo que a gente fez com o time do Celeste. Mas esse ficou mais popular um pouquinho. Cara, ficou muito engraçado esse jogo. Tem voz da Ashley Burt, que é a dubladora do Horizon Zero Dawn, sabe? Gente, ela faz a protagonista do nosso jogo do Chaos Heart, do nosso jogo de Jam. É absurdo. Se você começa a olhar nossos jogos de Jam, depois eu consigo te passar os que prestam, que são esses que eles têm agora. Tem alguns que não prestam. O Stone Heart é muito bonitinho também, e foi no mesmo ano, foi na mesma Game Jam que os nossos amigos fizeram o Surgeon Simulator, então foi um ano que ninguém jogou nada, o pessoal tava jogando só o Surgeon. E a gente fez um negócio do zero, assim, a gente fez toda uma dungeon cheia de puzzle, a gente escondeu uma quadra de basquete no jogo, que você pode ficar jogando com seu amigo se você quiser. Tem um minigame de basquete. Não, basquete acho que é vôlei. Vôlei, Tipo, se você quiser parar de jogar e ficar jogando a bola de um lado pro outro da quadra, você fica, sabe? Tipo, a gente adora fazer essas coisas, os jogos ficam completos, mas infelizmente eles morrem, porque são jams, né? Eu mesma não fico jogando jogo de jam. É mais pela experiência, você falar, olha, eu fiz esse jogo aqui, sabe? Ele tá pronto. E eu acho que dá muita experiência, né? Você deve aprender muito, né? Muito XP, em fazer muito XP. Isso. Não, então, eu vou jogar todos eles, porque eu não sabia, eu entrei, enquanto você estava falando, eu estava entrando em cada página do jogo que você estava falando, eles parecem muito legais. E você estava falando, o doido de Game Jam é que muito jogo que hoje é grande ou virou um jogo completo, saiu de Jam, né? Um que eu tô jogando agora, que eu tô adorando, eu até pretendo fazer um vídeo dele, é o Baba Is You, eu não sei se vocês chegaram a jogar, já? Bom. Nossa, é incrível, e pelo que eu vi, ele saiu de uma Jam, né, o protótipo inicial, e eu acho que até o próprio Celeste não teve uma Jam, só que eu não lembro o nome. Foi a Jam do Pico 8. Isso, é um console de mentirinha, como se fosse um Super Nintendo, assim, mas é virtual, né? E aí eles fizeram uma Jam de 4 dias, se eu não me engano, que foi onde nasceu o Celeste. Tem muitos jogos que nascem no Jam, nossa, muitos mesmo. Sim, então, eu acho isso muito massa. Eu acho muito, muito massa. Porque eu assim, vendo de fora e pelo pouco que eu mexia realmente em desenvolvimento de jogos na época da faculdade, esses projetos, essas jams, a galera, essa ideia aqui, vamos testar. Eu lembro que teve uma jam na época da nossa faculdade que era pra uma marca de mesa digital, sabe? Mesa de desenhar e tal, eu esqueci o nome. Wacom, tem existe uma Wacom? É isso, Wacom. E aí eles patrocinaram isso, e quem ganhasse ia ganhar uma mesa daquelas, né? Uhum. E aí o nosso jogo, ele não ficou bom no sentido de ficar polido. Mas eu lembro que no final o cara falou, cara, o mais criativo e o mais legal visualmente, a ideia mais interessante foi de vocês, que a gente basicamente fez um point and click, que era uma mesa, tu controlava uma mesa da Wacom, andando no cenário meio que realizando o desejo de uma criança, sabe? Eu quero desenhar isso aqui, e aí tu ia com a Wacom fazer aquilo virar realidade. Só que o jogo não funcionava direito, tinha muito bug, meu Deus, porque a gente nunca tinha feito um jogo, vamos fazer. E eu fui pilhado, vamos. Aí chegamos lá, a gente pegou a Construct, que era mais fácil, né, porque ninguém sabia programar, mesmo assim nossa, foi um desastre. Mas no final ficou legal o negócio, que é a primeira vez que a gente faz alguma coisa, ficou legal, sabe? Claro. E eu acho que, esse negócio de testar ideias, eu imagino que vocês devem sair com até um pouco, talvez, eu vou usar a palavra rejuvenescidos, às vezes, de certo, vocês, estão trabalhando num projeto maior, sim. E vamos fazer uma game jam aqui, e aí dá aquele negócio, tivemos esse descanso mental, talvez, não sei se eu tô falando besteira, porque obviamente eu não sou experiente. Não, tem sim, rola sim. Isso ajuda muito, tem várias ideias que começam em jam, que depois a gente expande ela, sabe? Tenta expandir, às vezes não dá, muita ideia que a gente tem, uma game jam a gente aplica em algum jogo maior. Muito raro de realmente pegar uma ideia de game jam e transformar num jogo grande, que nem Celeste, mas no geral o que a gente faz muito é aproveitar a coisa que a gente aprendeu na Jam em jogos maiores. E uma coisa que a gente tem tempo tentar fazer também, que falou dos bugs, assim, o nosso foco é sempre, a gente sempre faz o menor jogo que a gente consegue para poder ter o mínimo de bug possível, assim. Sempre foca em fazer ele mais polido para uma Game Jam, assim, é meio diferente o nosso approach, assim, a gente tenta sempre manter o mais tudo funcional, tudo funciona. Eu acho que as pessoas têm sempre uma ideia do que elas querem, elas fazem essa ideia e essa ideia sai, só que ela sai quebrada, né? E eu acho que o caminho para você ter um jogo mais funcionalzinho é você ir diminuindo a ideia. Passa 1 hora de jam, você escolhe coisas para tirar. Passa mais 1 hora, você escolhe mais coisas para tirar. É sempre se eu tivesse que colocar esse jogo para vender amanhã,
que seria ideal eu remover. Eu gosto muito dessa feature, mas se eu colocar ela vai ficar bugada, então se eu tirar ela ainda dá pra deixar o jogo legal, sabe? E aí polir o que você já tem, deixar bonito, deixar gostoso, sabe? Ele vai ficar mais simples do que a ideia original, mas pelo menos ele vai ficar jogável e divertido. Sim. Aham. É aproveitar ao máximo dentro do menor possível, talvez, né? Eu lembro que... Eu não lembro da onde veio essa citação, mas eu acho que o Chris Collar, ele fala um negócio, tipo, dentro de um bom jogo, sei lá, de 20 horas, tem um excelente jogo de 10 horas, sabe? De tu meio que cortar pra ficar mais polido e mais redondinho. Sim. E eu lembro que eu zerei o Chrono Trigger e eu fiquei, cara, eu zerei o Chrono Trigger esse ano. 2019, jogo, sei lá, não lembro do ano, assim, mas é muito, tipo, meu Deus, 95. Caralho. Talvez no Japão deve ter saído em 95. Então, sei lá, tipo, 20 anos aí pra mais do jogo, e eu joguei ele ainda, assim, zerei, parei e falei, mano, esse é um dos melhores jogos já feitos, sabe? E eu tava lendo umas entrevistas e acho que um dos lead designers falou que meio que o lance deles é que eles meio cortavam, tipo, só cortar, sabe? Eles chegaram no momento do jogo, cara, vamos só cortar coisas. Cortaram, e aí no fim chegaram onde chegou o Chrono Trigger, que é bem redondinho. E considerando atualmente a cena de jogos AAA, que eu penso que toda vez que eu jogo um jogo de mundo aberto, eu fico, ai meu Deus, mano. Ai, mais uma side quest, sabe? Que é esse negócio de ter coisa demais, às vezes. É coisa demais, meu. É coisa demais porque os gamers que pagam R$200 no jogo, eles vão reclamar se você não der mais do que 60 horas pra eles. Então você tem que ficar enchendo linguiça, velho. A gente foi jogar o Red Dead e a gente tava, nossa, aqui, olha o detalhe do cabelo dele, olha o detalhe do cavalo e sei lá. E aí quando eu fui tomar um banho de banheira, a espuma era um PNG estourado, assim, que não tava nem animado, sabe? Falei, que é isso, meu? Você não consegue pôr tudo igual, sabe? Tem coisas que vão ficar ridículas se você colocar um jogo desse tamanho. E até pra polir o Red Dead como poliu, teve o sacrifício humano ali, né? Do crunch, etc. A galera super sacrificada e ainda pra ter sessões do jogo que estão uma bosta, sabe? Nossa, tem várias partes que estão bugadas. Umas partes bugadas pra caramba, umas partes repetitivas. Essa cena do banho eu não tava acreditando que não era beta. Falei, não, isso aqui não é final, não é possível que os caras shipparam com essa cena, sabe? Ficou horrível. É vergonhoso. Um jogo que é muito bom, porém tem um problema de duração também, eu achei o Alien Isolation. Que é tipo... Concordo. Nossa, por favor, continua. Não, o jogo é incrível, eu adoro o jogo, jogou... Lembra? Pirou. Incrível. Aquele Alien meio gato tá muito da hora. Né? Não, tá excepcional. Não, só que o final fica um porre, né? Tipo, então, perde a magia até do Alien, cara. O Alien olhava e falei, mano, eu não tenho mais medo dele, eu tenho um lança-chamas, vem cá, tipo... Você começa a perder o medo dele, aí ela vai, explora uma outra, aí volta. Fiquei, gente, essas 15 horas a mais aqui, porque... Os gamers vão reclamar. E tem um momento que tu pensa, tá, agora o jogo acabou. Aí tem mais 10 horas, sabe? Você fala, legal, vai fechar agora. Aí não, ela sai, aí volta. Eu nunca li nada sobre isso, mas eu tenho certeza que era pro jogo ser bem mais curto e alguém falou, não, tem que comentar isso. Realmente isso aí. Eu acho que nunca teve deles falando nada disso, necessariamente. Eu nunca vi, pelo menos. Eu tava pesquisando ele que eu queria fazer um vídeo sobre o sistema de save dele, que eu acho muito legal. E aí eu pesquisei, eles nunca falaram, mas com certeza é aquele negócio, né? Por mais que tu, às vezes, sei lá, pelo que os desenvolvedores falam, no geral a SEGA, pelo menos a SEGA da Europa, né? Eu acho que é a da Creative Assembly, etc., dá uma criatividade legal pros times, liberdade, etc. Mas, cara, com certeza tem certas coisas que fica meio... Ok, a gente tem que fazer X coisa e etc. E por guideline interna, às vezes, dele, sei lá, assim. Mas eu concordo, assim, é um jogo que eu amo esse jogo, cara. Eu acho que ele foi muito underrated, sabe, pela galera, assim, na época que saiu. Muito bom. Mesmo com os problemas de duração, eu acho ele muito legal. E, de novo, é uma coisa que eu acho que ele é diferente, sabe? Ele, assim, especialmente no meio de megaproduções, ele tenta coisa que muitos jogos não tentam, assim, né? E aí, às vezes, a galera meio que teve essa recepção meio, peraí, exatamente por ser diferente, né? É aquele negócio, né? Às vezes o pessoal não tá muito acostumado, porque querendo ou não, a gente tem esses gêneros pré-definidos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas sei lá, terror em primeira pessoa, aí tem meio que, tem o Amnésia, tem o Outlast, tem isso e aquilo, e o Alien pegou essas coisas e meio que deu uma sacudida, sabe? O sistema de save eu acho bem legal. O Alien é muito mais ameaçador que qualquer um desses inimigos Stalker que tem. Pelo menos assim, ele é mais surpreendente, né? Eu acho o Mr. X, que saiu recentemente, muito legal pela duração em tela e pela simplicidade dele, eu acho ele muito legal. Mas na época, assim, eu acho, cara, era inigualável o Alien. E em comportamento, eu acho que ele até hoje é o mais imprevisível.
E a dificuldade, né? A primeira vez que tu encontra o alien é muito difícil, cara. Eu acho que tipo, ele tem ele tem um sistema de crafting dentro do jogo. O jogo de terror tem crafting no meio. E ele tem, tipo, essa ideia que eu acho que é, tipo, você tem como, vamos dizer, lutar ali, você tem alguma chance. Então, quando você é meio que vai ser pego, você não larga o controle. Você luta até o fim, entendeu? É bem interessante isso também. Você tem alguns recursos que te ajudam, sabe? Você não tá, tipo... Ah, tá, deu errado, vamos testar de novo, vamos de novo. Sabe, não é isso, assim, o Aliens 2, bem que nem você falou assim, ele pega o padrão do jogo de terror, que é tipo, que a Amnésia cimentou ali, que foi muito bom na época, mas tipo, foi só isso. Mas hoje em dia eu acho a fórmula meio cansativa, que todo mundo fez parecido, mas na época eu amei esse jogo. Que o Amnésia, sim, eu também, mas na época, hoje em dia... Acho que ele já, tipo, ele não é um jogo longo, né? Aí quando a galera começou a fazer puta jogo longo, que é igual a Amnésia, fica meio bobo, assim. E o Alien, ele consegue fazer, tipo, coisas interessantes, assim. Ele pega, tipo, crafting, armas, você se esconde, você faz uma porrada de coisa diferente. É interessante esse fluxo todo que ele gera ali. Total. Eu gosto muito de jogos grandes, assim, que se arriscam tanto, sabe? Eu aprecio muito, assim, mesmo que às vezes... Obviamente não tem a receptividade que eu gostaria que tivesse, eu respeito muito isso, né? Até às vezes eu lembro que eu joguei, pra mim, a menção honrosa, assim, que a gente faz os jogos do ano, tem a menção honrosa e o jogo do ano, né? De 2017 foi um jogo chamado Rain World, eu não sei se vocês já chegaram a jogar, conhece. Rain World? É, isso. De chuva? É do gato? Isso, esse mesmo. Eu amo esse jogo, mas ele tem umas decisões de design bem... estranha, sabe? E eu lembro que na época eu achei injusto porque ele foi foi avaliado, meio que, sabe, como se ele estivesse dentro da fórmula de Metroidvania ou de side-scroller, e ele não é bem nenhum dos dois, ele é uma coisa bem, bem própria, assim, né? Tipo, eu não consigo pensar em nada parecido com ele. E eu lembro que eu adorei o jogo exatamente por isso, eu me frustrei demais no jogo, assim, nossa, eu fiquei muito puto no momento, eu queria quebrar o computador, jogar... Eu lembro que eu troquei um monte de e-mail com o desenvolvedor, cara, porque eu falei, gente, ô moço, não é possível passar dessa parte, me explica, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E aí ele me explicava, tenta fazer isso, e o design aqui, assim. Eu fiquei, mano, esse jogo é muito massa, cara, e o final dele é muito foda, etc. E aí eu lembro que eu lancei o vídeo assim, falando, esse aqui é um dos melhores jogos do ano, e a galera sentou o pau no jogo. Eu fiquei, caramba, só eu gostei dele. Eu lembro que a galera sentou o cacete no jogo. Eu falei, gente, mas que triste, sabe? E hoje ele meio que tem muita gente que gosta e fala mais dele, dessas partes únicas que ele faz, né? Mas na época que saiu foi tipo, nossa, a galera criticando um monte. E eu acho que a galera tem isso, né? De ter essa coisa meio... tem esses gêneros pré-estabelecidos e quando alguma coisa que parece estar nesse gênero, mas foge com coisas bem diferentes, a galera tem esse choque, né? Tanto que eu lembro até hoje aquela entrevista com o Yoshida que ele fala, não, Demon Souls é uma merda, sabe? Eu não quero publicar isso aqui e trazer pro ocidente. Aí... se arrependimento matasse, né? Né? Então, hoje os caras estão... É que assim, tu faz um troço diferente e você tem o risco da galera não gostar, né? Sempre tem isso. Eu entendo, né? Porque é muita gente, tem muito emprego em risco, etc. Mas no sentido de... Eu aprecio quando acontece, às vezes quando dá certo, etc. E entrando nesse negócio de game jam, de ideias, etc. Eu queria meio que... talvez entender meio... como é que exatamente... eu tô certo em falar que meio que vocês começaram mesmo quando vocês montaram a mini-boss, que daí vocês começaram a conhecer outros desenvolvedores, etc. Sim. Quando é que vocês decidiram começar isso? Como é que foi, tipo, começar um estúdio realmente de jogos? E eu acho que na época que, lá no começo, talvez o All-Star Somewhere foi o maior projeto de vocês, eu tô viajando? Foi. Assim, a gente nunca, tipo, formalmente montou um escritório, assim, com um estúdio que a gente vai num lugar, né? A gente nem tinha dinheiro pra isso, nem nada do tipo, assim. A gente só começou em casa e só fazer jogo em casa. E é isso aí, chamar os amigos. O que a gente começou foi com Talbot. Talbot foi um jogo que... A gente deu muita sorte também em tudo, no geral. Porque, tipo, a gente tava na hora certa, no lugar certo várias vezes, assim. O Talbot foi um jogo também em Construct, bem simples, que a gente fez numa época que não tinha ninguém fazendo jogo no Brasil, assim, eu acho. Mais polido, assim, com um gráfico legalzinho. Então a gente ganhou uma porrada de prêmio com o Talbot. As pessoas ficavam surpresas com a qualidade mais artística do jogo, assim. Porque como a gente tem esse background de artistas, né? O Pedro sempre com publicidade, ele aprendeu a desenhar muito rápido, né? Então cada cenário do Talbot, que a gente não usava tileset, a gente fazia à mão, assim, bem pintadinho mesmo, ele fazia de uma qualidade absurda e muito rápida. A gente conseguiu fazer, acho que a demo pública que tem no Talbot tem 5 levels muito bonitos, assim.
E eu tava com a experiência de animar. Eu tava trabalhando com animação quadro a quadro, então também pra fazer o boneco andar, voar, pular, morrer, tipo, a gente conseguiu fazer em relativamente pouco tempo um negócio com uma qualidade que deu uma assustada. E a gente começou a usar os concursos pra isso. A gente mandava o Talbot e ganhava, e aí com o dinheiro comprava um PC, ou então teve um concurso que a gente ganhou um PC, sabe? Começou a usar os concursos como deadline dos nossos projetos e mandar e usar isso, assim, pra ganhar mais credibilidade, popularidade e também grana. Mas antes do Talbot a gente fez um protótipozinho bem pequenininho chamado Six Feet Over, que era só pra entender mais ou menos o construto. Esse não teve nenhuma utilidade real, assim. Então, ele não serviu pra nada pro público, mas pra gente sim, foi tipo, nossa, dá pra fazer jogo só a gente em casa, assim, sem fazer uma empresa, sem ser contratado, sabe? A gente percebeu ali a facilidade que tava de baixar um programa e fazer, né? E aí a gente fez uma capinha pra ele, né? Queria mostrar pros amigos, porque ele era aquele jogo de você ver quanto tempo você sobrevive e tentar bater o seu próprio recorde. Então a gente queria que as pessoas jogassem e contassem pra gente como é que tava sendo. E por causa disso a gente criou um bloguinho no Blogspot, e por causa disso a gente se deu o nome de Miniboss, entendeu? Porque senão, se não fosse isso, nem Miniboss teria, assim. Foi só porque o blog precisava de um nome. Então foi aí que surgiu. Aí o Pedro já fez um loginho, todo bonitinho e tal, mas foi assim. É porque isso, tipo assim, vendo um pouco a trajetória pelo site, isso eu vejo que meio que, como tu mesmo falou, o Talbot deu esse negócio de vocês ganhar prêmios, etc. E meio que isso abriu muitas portas, né? Porque eu tava vendo assim, o Towerfall de 2013... o Towerfall... Peraí, o Talbot vocês lançaram em 2010 e o Towerfall em 2013 já era com o Match? Sim. Vocês trabalharam? O Talbot, ele foi por causa dele que a gente começou a conhecer pessoas muito bacanas no Brasil de jogos. Foi assim que a gente conheceu o Rodrigo, a gente conheceu a Karen, e a gente começou a fazer as próximas coisas da Miniboss com eles. E aí em paralelo... As jams, desculpa interromper, as jams a gente fazia com eles, a gente foi pegando mais experiência em ter um timinho, assim, com pessoas muito boas, muito rápidas. Eu ia falar então, e o Talbot serviu pra gente entrar na área ali, né? Mas em paralelo a isso a gente começou a fazer o All There. Enquanto a gente estava meio que trabalhando em empresa de jogo mobile, fazendo uns freelance, nada a ver. E foi trabalhando no All There Somewhere. E aí a gente fez o All There Somewhere e foi o primeiro jogo comercial novo. A gente ia liberar de graça, a gente decidiu falar, não, vamos tentar vender só pra... Posso dar uma palavra pra dizer que eu comprei ele no site de vocês na época? Eu não lembro que legal. Na época? Eu comprei na época. Caramba. Que legal. Eu comprei, eu lembro. Obrigado. Nossa, que da hora. Eu vou falar pra vocês que eu nunca cheguei a zerar, porque na época eu não lembro o que eu tava fazendo, mas eu tinha um monte de... Sabe quando tu tá cheio de coisa e não consegue jogar direito? Mas eu pensei, mano, esse jogo tá muito legal, é de um time brasileiro, eu comprei. Obrigada, ele é super curtinho. Um dia que você pegar pra jogar, você vai zerar em 1h30, 2 no máximo. Speedrun... Vou pegar ainda. Speedrunners fazendo em 4 minutos. Os speedrunners estão fazendo. Caramba. Mesmo sem ser speedrun, ele é bem curtinho. Acho que 5 minutos. Eu consigo zerar em 10, eu acho. Caramba. Então, tipo, aí a gente fez em paralelo ao There. A gente decidiu vender, não pra ganhar dinheiro necessariamente, mas mais pra poder entender o que é vender um jogo, sabe? Eu lembro da nossa discussão na cozinha, lá do nosso apartamento em Campinas. Eu queria porque queria lançar de graça. E você falou, não, a gente vai cobrar nem que seja valor simbólico, porque a gente precisa entender como é que é colocar um jogo numa loja, como é que é ter que lidar com os bugs depois, com as pessoas querendo dinheiro de volta. Eu falei, é verdade, é uma skill que a gente ainda não começou a desenvolver, então vamos botar esse jogo à venda pra poder passar por isso, pelo menos uma vez. Né? E aí a gente, nesse processo de aprender isso, assim, a gente aprendeu, foi ótimo, assim, a gente aprendeu a tentar começar a falar com Steam, foi uma loucura isso aí. Mas o All There, basicamente, o portfólio que ele deu pra gente, esse know-how que ele deu, que fez a gente ajudou a gente a conseguir o Deep Dungeons of Doom. Foi um jogo que foi financiado pela Bossa. Eu lembro. Nossa, eu não lembrava desse jogo. Que não é bom. Eu gostei, sabe? Obrigado. Ele tem problemas bem sérios, porque ele foi feito originalmente para ser um jogo normal. Você compra ele e joga. Mas na época, a Free to Play tava
todo mundo queria tá certo. O Candy Crush tava bombando, então eles não queriam de jeito nenhum fazer premium. Eles queriam porque queriam fazer no modelo do Candy Crush. Aí o jogo ficou todo quebrado. Então, o free to play ia acabar com tudo. Enfim, aí a gente tentou manter um certo ponto e daí a gente desistiu, assim, ó. E falou, vamos fazer free to play, então. Aí ficou todo quebrado o jogo. Aí depois, agora não é mais free to play, mas eles não rebalancearam nada. Então, meio que o jogo ele ficou nesse limbo aí. Eu achava ele muito charmoso de novo, né? Eu acho que vocês mandam muito bem na estética do jogo de vocês. Eu lembro quando eu vi, fiquei, nossa, esse jogo é muito, muito bonito de ver, sabe? Então, eu acho que foi... A trilha é foda. É absurdo. A gente chamou o Yuri, que é o mesmo amigo que fez a trilha do Alder, e ele fez um negócio assim que eu até hoje acho absurdo. Eu acho absurdo. Direto eu vou no Bandcamp e escuto a trilha. A gente chamou o Glauber, sabe? A gente chamou a Thaís, o Danilo. Tem um time muito que bom, pra caramba. All-Stars, time All-Stars, assim, né? E ele... até assim, é legalzinho, dá pra jogar, assim. Só que ele... Como um jogo casualzinho, tem que dar. O grande lance dele é que ele ia ser super hardcore, sabe? Mas com com controle simples. E aí... Por causa dessa coisa do freemium, você morre, você pode pagar 90 centavos pra viver. Tipo, destruiu o jogo, assim, acabou com o jogo. Nossa. Só que vocês lançaram uma versão que não era freemium depois. Eles tiraram o freemium logo depois, só que ninguém rebalanceou o jogo, então ele continua quebrado. Agora, o que acontece ele é muito difícil e ele tem muito grind, mas muito grind. Muito grande, que tá lá pra acomodar o sistema freemium, né? A gente nunca foi chamado pra voltar lá e consertar o jogo, sabe? Ele ficou um Frankenstein horrível, assim. Mas se alguém quiser, eu acho interessante ele ainda. Se você jogar ele com calma, ele fica interessante. Com muita calma? Porque tem muito grind, só. Mas o legal do DDD, do Deep Dungeons of Doom, é que quando ele falou a estética dele chama um pouco a atenção. E essa estética chamou a atenção do Matt na época. Porque o Matt tinha acabado de pegar o Uia, e ele tava vendo que jogos que estavam no Uia, e o DDD tava lá, não sei porquê. E aí ele falou, que legal esse gráfico desse DDD, né? Achei bonito. E aí o chefe, que na época morava com ele, falou, eu conheço esses caras, porque eles fizeram o Alder Somewhere. Tipo, foi muito assim, sabe? O Matt gostou da gente por causa do DDD, e só foi possível conhecer a gente por causa do chefe, que só conhecia a gente por causa do Alder. Então foi essa sorte. O chefe é o que tá fazendo o Wickenfell? É ele mesmo. Tá. Tô doido pra esse jogo. Mas só continuar, só pra eu me situar. Ele mesmo, o Chevy é uma inspiração na nossa vida faz uns bons 10 anos, assim, que ele... Eu acho muito legal, assim, esse negócio que... Ele curtiu o jogo de vocês, daí ele era ao mesmo tempo uma inspiração pra vocês, e aí ele apresentou vocês pro Matt, que daí levou vocês pro Towerfall, sabe? Essas coincidências da vida, eu sempre fico... às vezes o mundo é muito pequeno, né? Assim, quando a gente terminou o Alder, a gente mandou pra várias pessoas que a gente admirava, e ninguém respondeu, na verdade o Chevy respondeu, falando que tinha adorado, e aí por causa disso a gente começou a ficar amigo, e o Joachim do Iconoclast também respondeu falando, não gostei, tipo, tá bonitinho, mas não é meu tipo de jogo, sei lá. Mas o resto, assim, das pessoas, todo mundo ignorou. É a cara do Joachim, né? Tipo, legal. Eu falei, caralho. Não, ele é super nosso amigo, assim, a gente adora ele, mas foi legal dele ter respondido, apesar de ele não ter gostado, porque não era o tipo de jogo dele, ele respondeu, sabe, falando o que ele tinha achado. Total. Foi muito da hora ele dar o tempo dele pra gente, assim, porque realmente, a gente mandou com uns 20 indies, assim. E o Chevy foi o único que, nossa, que da hora isso aqui, posso twittar, sabe? Ele deu uma super força, a gente começou a ficar amigo por causa disso. E aí, isso que levou pra parceria do Towerfall depois. E Towerfall deu super certo, então a gente acabou fazendo Celeste depois junto, e teve Skytorn no meio. Essa é a trajetória. Essa é a trajetória. Na realidade foi assim, Towerfall, a gente começou o Skytorn, aí, de repente, o Matt e a Lua chegaram, a gente tá com um projetinho aqui de fazer esse jogo de jam aqui, só que deixar ele completo. Acho que uns 3 meses a gente termina. Vamos pausar esse Skytorn e fazer rapidão? Vamos. Eles nem queriam pausar esse Skytorn. A gente tava fazendo no tempo que sobrava, aí depois que passou um ano eles falaram, melhor pausar o Skytorn, talvez. Isso foi em 2017. Vamos pausar o Skytorn, que a gente lança esse Celeste aqui no máximo em abril. Errou feio, errou rude. Eu lembro que eu vi uma entrevista, alguma coisa que ele falou que... Eu não lembro quantas telas vão ser agora, mas vamos dizer que, tipo... vamos dizer que inicialmente era, sei lá, 200 telas, foi pra 400 telas. Eu acho que é bem mais que isso, na verdade. Mas, tipo, dobrou o escopo do projeto, né? E a mini-boss, então, tipo, no caso, o momento que vocês, vamos dizer... Que vocês falaram que faziam freela e etc. É o momento...
que vocês talvez começaram a ficar full time em jogos, ser ali pelo Deep... esqueci o nome. Obrigado. Ali pelo Deep Dungeons of Doom, que daí vocês ficaram full time em jogos ou ainda já faziam meio que freelance, etc? Era full time em jogo, mas ainda com freelance junto. Tipo, ainda tem muito freelance em jogos, né? Ah, tá, dentro de jogos. Assim, na verdade, enquanto a gente tava fazendo o Alder, a gente ainda pegava freela pra outras áreas, tipo publicidade e animação. Quando a gente lançou o Alder, os freelas que chegavam começaram a ser de jogos. Nunca mais pediram outras coisas pra gente. Quando pediam, a gente recusava. A gente decidiu, teve um momento ali, quando tava mais confortável ali, a gente decidiu, não vamos mais aceitar nenhum freela que não seja de jogo. Porque não precisava, os freelas que chegavam eram todos de jogos. E aí, com o Skytorn, foi quando a gente viu que não precisava mais pegar freela nem de jogos. A gente tava bem com os nossos próprios... Nossa, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, gente, sabe mesmo, assim, de desenvolvedor independente, desenvolvedor, no caso, equipe, assim, né, que eu sigo, que eu curto e ver que dá certo, né? Mas, enfim, voltando pro assunto. Então, aí entrando no Towerfall, eu queria saber mais ou menos porque hoje aqui no Nautilus, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, o Ricardo e o Nelson são do Rio de Janeiro e o Bruno é do Rio Grande do Sul. Então a gente trabalha cada um home office, né? Eu ia perguntar, na verdade, como é que funcionou essa dinâmica de vocês trabalhar. O Matt, na época do Towerfall, também era do Canadá, né? Eu tô falando Sim, ele tá sempre no Canadá. Ah, tá. Então tá. Como é que funcionou essa dinâmica, assim, de tanto vocês trabalhar em home office, tipo, aqui do Brasil, e ele no Canadá, e o fuso horário, e trabalhar num projeto mais ambicioso, no sentido de... Eu acho que Towerfall é maior do que o Deep Dungeons of Doom? Eu tô falando besteira, o escopo do projeto, ou é a mesma coisa? Eu não sei. Se eu tô falando besteira... Não, é porque, tipo, é próximo o tamanho. Eu acredito que o Towerfall é maior, sim. Towerfall é maior que Deep Dungeons? O escopo. Acho que é assim. Não é muito maior, não. O DDD não é tão grande assim. O DDD tem, assim, enciclopédia, tem uns flavors, mas o Towerfall é gigante. Tem tanto de segredo que tem no Towerfall pra você abrir. É verdade. Tem bastante os conteúdo. modos de trial, aí tem o modo campanha. O Towerfall é gigantesco. E o Towerfall é bem mais polido ali no geral de... 1 bilhão de polimentozinhos que as pessoas não conseguiram até hoje. Eu acho que não tem nem se compara. Não, tá certo. Eu ia perguntar mais ou menos como é que foi tanto o desenvolvimento... esse desenvolvimento conjunto, né, que acabou depois se fortalecendo com o Celeste, mas como é que vocês começaram no Towerfall? Como é que foi esse processo até do fuso horário, né, de acostumar ou se situar com isso? E até como é que foi desenvolvendo o Ouya? Vocês já participaram do projeto no Ouya? Foi, né? Desde o Ouya. Foi. O Towerfall como é que eu acho toda a situação do Ouya muito doida. Como é que foi mais ou menos isso? E foi sempre era um jogo exclusivo pra Ouya no começo. Por 3 meses. A gente conseguiu o primeiro e o segundo lugar no ranking do Ouya, porque era Towerfall primeiro e DDD segundo. Era bem tranquilo no geral, porque a gente tava bem acostumado com... Os horários sempre foram meio loucos, né? Sempre ia dormir tarde, acordava tarde, então... Em Campinas, como era muito quente, a gente dormia a tarde inteira, acordava à noite pra jantar e começar a trabalhar, aí ia tomar café da manhã, de manhãzinha, pra ir dormir. Era trocadão, assim. E aí, Londres, com DDD, tava 6 horas na frente, e Vancouver, com o Towerfall, tava 6 horas atrás. E quando o time é mais travadão, assim, por exemplo, com a Bossa, como é uma empresa muito grande, eles tinham que usar Scrum, que é um sistema de você ficar colocando suas próximas tarefas, e uma bloqueia a outra. Então esse tipo de coisa me dava mais ansiedade, no sentido de, vou ter que mandar essas artes. E acho que nessa época não era nem DDD, era um outro jogo que eu tava fazendo pra eles. Sim, era o... Toy Run, era alguma coisa de Facebook, que eram umas animaçõezinhas bem fofinhas, quadro a quadro. E aí eu mandava os frames pro programador lá, colocar no jogo, e ele me falar no dia seguinte se tinha funcionado ou não. Então era uma coisa um pouco mais travada, no sentido de cada pessoa fica só no seu departamento e depende dos outros pra ver o negócio funcionando. Agora, com os meninos daqui, tanto pro Towerfall quanto pro Skytorn quanto pro Celeste, era mais independente, assim, o desenvolvimento. Então eu faço um boneco novo, boto no jogo, decido se ficou bom ou não, refaço, boto no jogo, gostei, fecho, mando, entendeu? Não tem essa... droga, não vou conseguir terminar agora porque eu preciso esperar o programador acordar daqui a 8 horas pra me falar se funcionou ou não, sabe? Então vocês tinham bastante liberdade também no sentido de input, botar as coisas... sim, nossa, eu coloco cada coisa no jogo lá que eu nem pergunto pra ninguém, o Pedro também. Sim, então, isso é uma coisa bem crucial, assim, a gente sempre acessou o repositório do jogo, que é o repositório onde a gente guarda o código, as artes e tudo, assim. Então sempre teve acesso direto ao jogo. Então, tanto o Towerfall quanto o Celeste, pelo menos um pouquinho a gente programou.
Sim, o Celeste, nossa, eu lembro que eu fiz a Granny piscando, eu coloco a Granny piscando, de vez em quando ela pisca um olho antes do outro, sabe? Eu tenho essas pequenas escolhas, assim, de como é que vão funcionar as animações, coisinhas que eu quero esconder ali, que não tem por que eu pedir permissão pra ninguém. E aí eu tô testando a cena pra ver se o portrait funcionou, eu percebo que o Matt escreveu um typo sem querer no diálogo. Eu já abro o diálogo, já arrumo, já dou push. Tipo, muito mais eficiente, né? Na verdade, muito fazer mais. isso. Tanto faz o time zone porque as pessoas estão trabalhando em pacotinhos, assim, mandando quando tá pronto e bom e funcionando, sabe? Então a única coisa que a gente não encosta muito, por exemplo, sei lá, não vou mexer na velocidade que a Madeline anda. Porque isso aí já é muito departamento do Matt. Que nem o Matt, por exemplo, nunca vai trocar a cor do céu, porque esse é meu departamento. Sabe? Mas é isso, né, que você tá dizendo, tipo, os limites, né, Sim. É legal você saber um pouquinho de cada departamento, mas também respeitar o que é a escolha do outro. Claro. O que é o departamento do outro, né? Sim. O Towerfall foi o primeiro jogo mais voltado pro multiplayer que vocês trabalharam? Isso é uma pergunta, no caso. Acho que foi. Foi sim. E foi muito diferente pra vocês a experiência de mexer com um jogo multiplayer? Como é que foi, tipo, de antes de jogos mais voltados pra sempre uma experiência pra um jogador, né? Pra um como que é o Towerfall, que às vezes são 4 pessoas jogando e super caótico e tem que pensar no balanceamento. Eu não sei se vocês pensam nessa parte de balanceamento, se vocês dão feedback nisso. Como é que foi esse processo de trabalhar com alguém num jogo multiplayer que no fim teve bastante sucesso, né? Então nem sei se vocês depois tiveram que terar nisso, etc. Então, a maior diferença, eu acho, pra gente foi o playtest, porque antes de Towerfall, a gente acabava ficando cansado dos nossos jogos, assim, tinha que jogar tantas vezes, e é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo puzzle, sabe? Sempre o mesmo inimigo. E o puzzle que você acabou de inventar, então você não sabe se tá difícil, né? Nossa, é muito chato playtestar. E você tem que fazer isso até você não aguentar mais o jogo, sabe? Você quer lançar ele logo, você não aguenta mais fazer playtest. E a diferença maior foi essa, que com o Towerfall o playtest era uma delícia, né? Tem um tipo de flecha novo. Chama os amigos pra casa, vamos testar, vamos ver se funcionou. É muito da hora, sabe? A gente nunca ficou cansado do Towerfall. A gente trabalhou nele por muito tempo. E foi muito difícil decidir que ele estava pronto de lançar, porque a gente não cansava de jogar ele e pensar em mais coisas para adicionar. Era um processo muito gostoso. Por causa disso, né? Jogar com os amigos, descobre uns negócios novos, entendeu? Quando o Kyle descobriu o Hyperjump, ele quase não falou pra gente. Ele quase não contou pro Matt, porque ele ficou com medo que o Matt fosse tirar, porque era um bug, né? E aí ele deixou um tempo, aí um dia ele criou coragem e contou, e o Matt falou, não, beleza, vou deixar, vai ficar como uma técnica secreta, mas assim, era deixar os players descobrirem as coisas ter esse comportamento super imersivo, de ir setando, né, quanto que tá legal esse tempo de partida, tá legal o replay, tá legal a música nessa hora, mas fazer isso sempre em conjunto com pessoas novas, sabe? Sim. Muito da hora mesmo. Foi muito divertido mesmo. A gente nunca cansou de playtestar o Towerfall. Que legal. Não, eu acho um jogo maravilhoso. Eu acho que, assim, ele... especialmente aquele negócio de couch multiplayer, sabe? Ele é muito bom, ele é muito legal de jogar e dá pra jogar horas a fio, assim, né? Tem uns jogos indies que eu acho que são assim. Eu lembro do Towerfall, tem o Samurai Gun, que eu gosto muito também. Muito bom. Eu acho que não tem muitos jogos assim, né? Então, quando tem, e quando é bem feito, especialmente com o Towerfall, eu acho fantástico. Eu lembro que na época eu fiquei triste, eu falei, mano, não vou comprar um Oi. Mas eu lembro que até no Oi o jogo vendeu bem, né? Eu tô falando, eu lembro que parece que vendeu bem pro Oi, assim, né? Ele foi bem, assim, mas aí o que explodiu mesmo foi quando a Sony se interessou, né? Não, total, imagino, né? Até porque, sei lá, o alcance de um PlayStation... Foi PlayStation 3 ou 4 que ele saiu primeiro? 3. Eu não lembro agora. 3? Foi pro 3, né? 4. Ele ia sair pro 3. 4 é 4. Ia sair pro 3. Aí a gente descobriu na verdade vai ser 4. Foi um negócio tá. Não, eu realmente não lembrava agora qual que tinha saído. Mas, realmente, o alcance nem se compara, né? Agora eu queria um pouquinho falar do Celeste, né? Meu Deus, gente, que jogo, cara. Que jogo, cara. Meu Deus, assim... Eu não canso de elogiar vocês, porque eu sei que não foram só vocês, mas vocês fizeram parte. Meu, esse jogo, assim, de verdade, falando sério pra vocês, esse jogo mudou minha vida. Teve um momento que eu parei. Eu olhei pra ele, não, sem sacanagem, eu não tô brincando, gente. Eu olhei pra ele, nos momentos que ele fala sobre umas coisas, eu falei, podia pegar isso aqui um pouco pra mim, né? Eu podia absorver um pouco do que esse jogo tá falando, e realmente, assim, ele me ajudou de formas fora do jogo, sabe? Então, obrigado por isso. A ideia é exatamente essa mesmo. Ele é um jogo muito pessoal pro Matt, pra gente também, lógico, mas mais pro Matt como diretor, porque ele faz game design de plataforma desde que ele tinha, sei lá, 15 anos. É assim que ele se expressa, sabe? Você pega o Ogmo, você pega o Untitled Story,
Tudo coisas incríveis que ele tem feito desde muito novo. E então ele usar isso pra também passar uma mensagem, né, uma experiência dele mesmo, de uma pessoa com ansiedade, e compartilhar isso com o resto do time, que também cada um tem os seus problemas de um jeito, né, de um nível, e a gente conseguir traduzir essas experiências para uma história que funciona direitinho com o tipo de game design, level design que ele gosta de fazer, sabe? E acabou ficando um negócio muito poderoso, porque a pessoa joga e ela sente aquilo, ela fala, nossa, tá, todo mundo tem uma montanha, sabe? Todo mundo tem uma bad. Exato, né? E é difícil mesmo, é difícil pra porra, mas a gente tem que continuar subindo, sabe? Tipo, é muito simples, na verdade, a mensagem, mas ela acaba funcionando por causa disso. Nossa, me arrepiei aqui, só de lembrar eu já me arrepiei. Eu ia testar às vezes o negócio e começar a chorar. Falava, não é possível. Então... Eu tô testando o negócio que eu mesmo fiz e tô sentindo isso, assim, porque ele acaba... Eu chorei pra caramba nesse jogo, nossa senhora. Tem uma cena, spoiler pra quem tá escutando, tem uma cena que é a parte do... Não é elevador a palavra, é o... É um teleférico, né? É teleférico, isso, exatamente. E eu tava falando que tem uma cena do Celeste que é nesse teleférico, que a Madeline tem uma crise de ansiedade, né? Cara... Eu olhei aquilo e foi tipo, eu já senti exatamente isso, sabe? Tipo, muito bizarro. Teve muito momento nesse jogo que aconteceu coisa que eu fiquei, caralho, mano. Eu sou falou de ansiedade, eu sou uma pessoa super ansiosa também, eu tenho muito problema com isso. E, esse jogo... E a gente tinha conversado um pouquinho antes sobre jogos aproveitarem a forma que eles têm de passar a história, sabe? Através desse médium, digamos, das mecânicas e todo esse conjunto. Eu acho que não são todos... Eu acho que, na verdade, uma minoria dos jogos aproveita isso. E eu acho que dentro dessa minoria, o Celeste é um deles, assim, um exemplo muito foda de como fazer isso, sabe? De novo, atrelar a dificuldade com a mensagem do jogo. Tipo, o jogo é difícil, mas não é só pra ele ser difícil, por ser um jogo de plataforma. É pela mensagem de que, de novo, como tu falou, todo mundo tem sua montanha e é difícil, não tem o que fazer. Infelizmente é assim. E cara, e aquilo que eu tava te falando antes, assim, é um desperdício. Por que jogos não fazem mais isso? Usa a própria linguagem do jogo, sabe? Aproveita que você precisa do jogador, aproveita que você tem toda a coisa das mecânicas, o que a pessoa vai ter que fazer pra conseguir avançar, e usa isso na história, velho. Não tem por que ficar separando mais, ficar colocando esses jogos cada vez mais como filmes de cinema. Vamos pôr uma cutscene agora de meia horinha, aí você joga daqui a pouco. Metal Gear, te joga numa banheirinha de areia lá pra você brincar um pouquinho, dar uns tirinhos, aí parabéns, agora você ganhou meia hora de história. Senta aí e assiste. Agora você vai brincar mais um pouquinho, dar mais uns tirinhos, ver uma mulher pelada, você vai ganhar mais um pouquinho. É ridículo, sabe? Faz um filme então, vai virar diretor de filme, sabe? Eu acho que, especialmente em jogo de mundo aberto, isso é um problema muito acentuado, porque parece que a história é diferente do mundo aberto, são dois segmentos completamente diferentes, sabe? Tipo, eles não interlaçam muito bem isso me frustra muito em jogos de mundo aberto. E, de novo, todos os jogos que me impactaram, que ficaram, que foda isso, sabe? São jogos que conseguem unir isso muito bem. E mesmo, até as próprias cutscenes, eles usam muito bem dentro desse contexto, sabe? O Red Dead é mundo aberto, olha, você pode ir lá naquela montanha se quiser. Aí você vai... E não trigou ainda a parte da história que vai fazer aquela área funcionar. Então você chega, sei lá, numa casa abandonada e não tem nada. Não tem nada pra falar, eu não tô na parte da história ainda que vai permitir que eu faça alguma coisa aqui nesse lugar. Tipo, não adianta nada você poder explorar se você tá dependendo de uma linha, sabe? E agora Breath of the Wild, não. Você realmente vai aonde você quiser. E quando você chegar no lugar, vai ter coisa pra você fazer lá, sabe? E você nem se sente mal por estar demorando pra salvar, pra ajudar a Zelda. Porque, ela já tava faz 100 anos, sabe? Tipo, tanto faz, vai ficar um dia mais, um dia menos ali, porque você precisa descansar, não tem problema, né? Não dá aquela tensão de tipo, é videogame, pra salvar a princesa, você vai pescar. Nesse tá tudo casadinho, a história com o design tá muito perfeito. Imagino muito o Link lá pescando, fazendo várias merdas, né? E falou, pô, mas tu vai ajudar a Zelda? Que é um peso pra quem tá cagado, né? Eu queria me sentir mal, eu pensava, nossa, a Zelda tá lá esperando, eu pensava, não, peraí, tá tudo certo, realmente, eu preciso, ela tá faz 100 anos já, eu vou me preparar quando precisar, sabe? Imagina o Link passou várias tretas, e eu tô vendo tipo, foda-se, né, gente? Já esperou. Tipo, personalidade dele, assim. Eu vi uma, eu vou chamar de uma HQzinha, assim, sabe, umas tirinhas. Ai, cara, eu acho que foi uma mulher que desenhou agora, mas eu não vou lembrar o Twitter dela, mas que é muito legal. Eu não tinha jogado Zelda ainda quando vi isso, então não mexeu tanto comigo. Mas agora que eu tô com umas 20, 30 horas no jogo, eu comecei a jogar de novo esse ano também, e eu tô achando o jogo mágico, assim, mágico, mano, sim, é muito foda. Sim. E é meio que, basicamente, o Link fazendo várias coisas,
e meio que aparece um espírito, alguma coisa da Zelda, meio tipo olhando, falando meio que, não tem uma tarefa pra fazer. Só que meio que o Link do passado e o Link do presente são duas pessoas completamente diferentes, porque o do presente não lembra das coisas, sabe? Então, são duas pessoas distintas, então tu tem essa obrigação, mas ao mesmo tempo não é o mesmo Link, de certa forma. Ele talvez já esqueceu tudo, ele tá tentando entender o que ele tá indo fazer. Ele às vezes tem alguma coisa que lembra alguma memória, né? Mas ele tá perdidaço, né? E você sente isso como player, assim, é muito bem. De novo, é isso, eu acho muito legal. Pra mim, sempre os que mais mexem comigo são os que aproveitam muito disso. E citando outro exemplo aqui, né? Nossa, Lucas, que criativo. Mas eu acho que Dark Souls faz isso de uma forma legal, que tu tem essa liberdade bem grande. E quando tu chega na área, mesmo se tu chega antes, sempre vai ter alguma coisa ali, sabe? Pra tu fazer, vai ter alguma coisa, vai contextualizar muito bem. Se tu não pode passar, tem uma razão muito boa pra tu não passar ali, sabe? Não é meio que aquele muro invisível, digamos assim. Eu acho isso muito legal. Eu acho que, assim, os jogos que fazem isso... E, de novo, eu acho que Celeste faz isso de uma forma muito boa. E nisso eu ia perguntar, sabe? Eu sei que o Matt foi o diretor, mas como é que funcionou isso? Tipo, qual foi o input, sabe? Qual, sei lá, uma coisa que vocês falaram, talvez fazer dessa forma que vocês acham que ficou muito legal, tiveram muito orgulho, sabe? Como é que foi... Obviamente, né, o papel de vocês, no caso, o que vocês fizeram foi muito da parte da arte, talvez, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, mas nisso, dentro desse contexto, o que vocês acham mais legal que vocês influenciaram e mudaram, talvez, no Celeste? Acho que a coisa que eu mais recebo elogio é aquilo que você mencionou, da Badlands quebrar essa quarta parede com a interface, e isso foi nada, não veio do net isso. A tradução em português eu achei incrível também, que eu fiquei muito orgulhosa. As pessoas falam que tá tão boa quanto o original ou melhor. Tá maravilhosa essa tradução, tá nossa. Quem que fez a localização? Foi tu também? Então, eu não fiz ela do zero, porque é muito texto, né? Eu falei, eu não dou conta. Total. Então a gente contratou uma empresa pra fazer todas as localizações, e a brasileira especificamente estava muito, muito ruim. Então eu falei, não, peraí, velho, eu não vou deixar sair esse jogo no meu país com essa tradução, não vou deixar, sabe? Aí eu peguei, tirei uma semana do meu trabalho normal, que era terminar as complete screens, e refiz a tradução inteira. E eu ainda fiz vários spreadsheets pra mandar de volta pra empresa, falando, olha, isso aqui não funciona por causa disso. Ó, isso aqui vocês entenderam errado, isso aqui tá escrito errado. Tipo, eu fui colocando um por um, assim, por que o trabalho tava uma bosta. E eu acabei chamando amigos queridos que ou trabalham com inglês, que era o caso, um dos meus amigos era professor de inglês, o outro mora em Londres faz 5 anos, sabe, que é o Rodrigo. Então eu chamei esses amigos pra também ler comigo e me ajudar, às vezes pensar em coisas que eu ainda não tinha conseguido resolver sozinha. Foi um trabalho intenso, árduo e muito, muito gostoso, assim, de sentir que eu tava dando pro meu país um negócio que eu queria ter tido quando eu joguei jogos traduzidos, que eram sempre um lixo, sabe? Não, total. A tradução tá maravilhosa, assim. Muito obrigada. A localização tá muito, muito boa. Parabéns. Realmente, é porque eu acho que, felizmente, isso tá melhorando bastante ultimamente, né? Mas de pegar muito bem termo local, sabe? Tipo, pegar gíria, pegar, sabe? Tudo Sim. isso. E realmente parecer, sei lá, um brasileiro ou uma brasileira falando ali. O que um brasileiro ou uma brasileira falaria? Eu devia ter pensado nisso antes, assim. Porque depois, quando eu tava fazendo isso, como eu já tava muito em cima, não deu tempo de viajar mais ainda, mas eu ficava querendo fazer o tio curitibano, sabe? Colocar uns termos. Que legal. Começar a dar realmente uma origem. Depois eu pensei, falei, não faz sentido, porque o tio é americano, né? Os pais dele que são brasileiros. Mas eu queria ter tido mais tempo de deixar o tio ainda mais brasileiro mesmo, e isso ia acabar se mostrando muito mais na versão em português, quando as pessoas iam reconhecer os sotaques e as gírias de alguma região específica do Brasil, sabe? Eu acho que isso sente quem tá aqui no Brasil muito mais incluído, né? Eu tava na entrevista que eu fiz com o Devolver, com o Rodrigo, eu conversei com ele, falei... com o Devolver. A gente tava falando, eu falei, mano, uma coisa que eu queria falar, tocar no assunto, era a localização dos jogos deles, e realmente tava... Eu joguei o Pico Nico, não sei se vocês chegaram a jogar ou vocês conhecem. A gente tem ele, né? Mas não joguei ainda. Ele é muito, muito charmosinho, assim, e de novo, a localização dele tá muito boa, porque pega isso que eu acho que também tem no Celeste, que é saber quando usar gírias, saber quando, sabe, meio que usar expressões, etc. E isso faz toda a diferença. Eu acho muito legal quando tem isso, né, nesses jogos. E eu acho que jogo independente, no geral, valoriza bem mais, né? Sim, esse tipo de coisa. E, Pedro, o que você diria que você mais tem
orgulho dentro do Celeste? Ou uma coisa que tu acha que tu influenciou que ficou muito legal? É o templo. A Darkzera em geral. Assim, tipo, tudo que tem de influência de Lovecraft, tudo tem de tentáculo. Você conseguiu colocar a Ivete no Celeste? A bola de carne lá vira a Ivete quando ele morre. Ah, verdade. É um detalhe, sabe? Então, esses monstros, um monte de olho, um monte de tentáculo, um monte de coisa. Isso é tudo. É que assim, é meu estilo, assim. Eu gosto de colocar uns monstros, colocar umas coisas assim, né? Geralmente quando os meninos estão criando uma fase nova, eles mandam pra gente só com os quadrados e falam, se vira aí. Esse quadrado faz seu Madeline pular. Tipo, o que é, você que se vira, sabe? Eu gosto muito, tipo, porque eu acho que faz parte ali na história ali. Eu acho que é um momento ali mais sombrio mesmo, assim. E eu acho que a história começou a ficar para esse lado um pouco mais assustador ali. Eu acho que foi muito por causa disso, assim. Ele tem bastante orgulho daquela... Frente dessa fase toda do templo. Quando ele inverte ainda também. Quando vai pra trás do espelho ainda mais, né? Aquilo tudo lá é o Pedro, 100% potencial do Pedro. Né? Dá um negócio que tá com quadradinhos e fala pro Pedro viajar e é aquilo lá. Então... Hoje no Twitter, não sei se foi hoje que tu postou, eu vi que, tipo, pequenos detalhes escondidos que tu gosta de botar na tua arte, que a Madeline vira um pato, mano. Eu fiquei, ela vira um pato. Eu achei muito legal isso. Não, mas tu citou uma coisa que... desculpa, pode falar. Não, eu ia falar, então, que tem várias coisinhas, assim, por exemplo, no templo, o templo é meio que um espelho dela, então o templo tem uns mosaicos na parede dela saindo do carro. Quando ela vai pro espelho e inverte, aí fica um mosaico que fica de cabeça pra baixo e o carro dela vira um monte de olho que tá perseguindo ela. Então, tipo, é cheio dessas coisas, assim, eu gosto de manter... Eu sou bem, tipo, bem preocupado com consistência no geral, assim, então, tipo... Toda a arte do Celeste segue uma consistência muito... Muito consistente. Muito consistente. Por exemplo... Uma consistência muito consistente. A gente nunca explica exatamente o que é a montanha e tudo mais. Mas meio que vamos dizer assim, eu sei, né? Lógico que não, né? Porque não vem ao caso ali. Mas, tipo, eu tenho os meus motivos de por que a montanha é daquele jeito, o que acontece. Então, tudo gira em volta disso. Por exemplo, se o Matt vai pensar numa fase nova... E essa fase nova vai ter pontos de iluminação que são foguinhos. O Pedro vai falar, mas isso é real ou é sonho? E o Matt vai falar, sei lá, tanto faz. O Pedro vai falar, não, eu preciso saber, porque se for sonho, o fogo é verde. Se for real, o fogo é amarelo, entendeu? Tipo, ele gosta de seguir essas... Desde o Towerfall, assim, essas regras não vão ser passadas pro jogador, mas o Pedro precisa saber, porque é como ele constrói o mundo em volta delas e é como o mundo vai funcionar. E é por isso que o mundo sempre parece tão sólido e tão real, por causa desses detalhes que a gente tá levando em consideração, que na verdade as pessoas não vai ficar óbvio para as pessoas, mas elas vão sentir, entendeu? Não, tá ficando subconsciente, né? Parece tudo muito bem encaixado, assim. Sim. Nossa, isso é fã. Não, tu falou que eles basicamente, eles mandam, vamos dizer, o cenário, vamos dizer, o level design, entre aspas, em branco, e aí tu faz o visual do cenário? Eles às vezes tem começa com alguma coisa do tipo, eles duplicam o último level. A arte. E geralmente o Matt já sabe que, tipo, vai ser um hotel. Vai ser uma ruína. Tá. Então ele dá um negócio. Tem um básico, guia, assim. por causa da história, né? E ele explica, tipo, isso, assim. Aí a gente vai fazendo. Sei lá, eu pego esse monte de quadrado e começo a transformar numa coisa real. Ou é quadrado quando não tem nada, mas normalmente é o último level ou algum level mais parecido duplicado. Vai modificando. Tipo assim, a arte do outro level, só que só tá diferentão. Não entendi. Não, eu acho muito legal. Obviamente isso era pra ser óbvio, mas de ter essa confiança toda, né? Tipo, cara, tá aí e vocês fazem o que vocês quiserem fazer, né? Obviamente eu acho que isso é... Acho que eu falei obviamente umas 4 vezes seguidas, mas... pra um jogo, né, funcionar, tem que ter essa confiança. É legal, né, ver que realmente... Vocês parecem uma equipe bem unida, digamos assim, né? Que todo mundo parece se dar muito bem, né? Sim. Por causa dessa confiança mesmo. Eu acho que é meio que isso, assim, que fez a gente querer ficar trabalhando com eles tanto tempo. Porque se fosse um freela como qualquer outro, eu tava aqui pegando outros freelas, entendeu? Porque o chefe tem uma ideia besta e eu tenho que desenhar essa ideia besta e depois fico com vergonha de assinar, sabe? Mas com eles, não, tem essa confiança, tipo, não, eu quero trabalhar com você porque você é boa, então eu vou confiar no que você acha que é bom pra isso aqui, sabe? Não só isso, eles parecem dar muita voz pra vocês, né? Tipo, cara, a gente acha que isso aqui é importante, então, beleza, faz isso aí, sabe? Isso rola muito, assim. Às vezes o Matt fala um negócio tipo, amor, eu não gostei disso aqui, mas se você achou que tá bom, eu confio, sabe? E aí eu falo, bom, sei, agora que você falou, realmente dá pra melhorar, sabe? Ou então, não, Matt, eu acho que isso funciona por causa disso, disso e disso. Beleza. Por exemplo,
O portrait da Madeline, quando ela tá na crise de pânico, ela com o olhinho apertado, assim, ela tá muito tristinha. Eu desenhei aquilo quase chorando, assim, porque era um portrait novo e que era pra aquela cena específica, aquela cena é muito forte, sabe? E aí, no dia seguinte, quando eu terminei, eu vi que eles estavam usando ela já no começo, assim. O jogo começava, ela tava triste, eles colocaram aquele portrait. Eu falei, então, gente, não. Esse portrait é muito especial. É pra uma cena especial. Não, e tu falou isso, eu lembro que tem tanto isso dela bem fechadinho, o som que dá aquele... Eu não vou conseguir imitar o som, mas, nossa, dá uma dor no coração, cara. É tipo, não. Sim, não vai ficar tudo pra bem. isso, sabe? Essa vozinha que o Kevin fez é pra isso, é pra pessoa que já tá acostumada com a pessoa já tá acostumada com as expressões da Madeline. Naquela cena ela vai ver essa expressão nova e ela vai sentir o porquê que aquilo tá tão pesado. Agora, você já joga aquilo logo no começo, como se fosse uma expressão triste como qualquer outra, isso perde o peso, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu aprendi jogando Phoenix Wright, eu fico martelando, desde o Skytorn, desde sempre, eu vou continuar martelando, assim, meus portraits, eu decido onde eles vão e por quê, sabe? Ninguém vai mudar isso. Sabe que, pô, não, mas obviamente, claramente as suas decisões estão corretas, porque eu acho que, como eu falei, eu acho que todo momento da narrativa tem uma coisa muito boa e, óbvio, os portraits são parte essencial disso, sabe? Porque eu acho que o personagem pixel art pequeno, ele passa a expressividade e aí ainda vem aquilo, o portrait que é realmente pra mostrar os detalhes, sabe? Pra mostrar exatamente o que tá passando na mente do personagem. Isso tá em todos. Na velhinha, no Theo, na Madeline, na Badeline. Então, tipo, é muito fantástico isso. Nossa, cara. Ai, meu Deus, a história do filme. Quando a gente começou a... Chorei tanto. Quando a gente começou a finalizar o jogo, as últimas coisinhas, assim, que a gente tava só fechando mesmo, o Matt colocou um diálogo a mais... Só pra explicar um pouco melhor a montanha, porque no começo a velhinha meio que só te zoava, assim. Aí de última hora ele colocou ela falando, olha, se prepara porque essa montanha vai ter coisas que você não tá preparada, você nunca viu. Né? Coisas inexplicáveis, ela tem um diálogo mais tenso ali, né? E ele só adicionou aquilo ali pra pessoa se preparar melhor e tal. Quando eu li, falei, não, aqui tá faltando um portrait. E aí eu nem perguntei, porque eu sabia que se eu perguntasse eles iam falar, amor, tem coisas mais importantes pra resolver agora, não vai se enfiar a fazer desenho novo a essa altura do campeonato, sabe? Só que eu fiz, assim, eu nem perguntei porque eu sabia que eles não iam gostar muito da ideia, então eu peguei e só fiz e coloquei. Que é a hora que ela começa a falar e vai dando um close na cara dela, ela tá com uma cara muito, é um stare, assim, muito creepy, sabe? E vai dando um close, e o close de novo, e o close de novo, e aí volta e ela tá rindo da sua cara. E aí eu só coloquei ali e falei, gente, eu fiz isso aqui porque eu acho que precisava. Eles, lol, ótimo, sabe? Porque você lê o negócio e falou, não, aqui tá precisando, assim, eu sei que vai deixar isso aqui muito melhor se eu gastar umas horinhas pra resolver isso. Não, e é legal ver como... Eu acho que vocês citaram o Shadow of the Colossus e o Phoenix Wright, como o Phoenix Wright influenciou nisso. E eu acho que o Shadow of the Colossus tem um pouco do que tu falou, Pedro, da consistência no mundo, sabe? Sim, sim. Mas então, tipo, essa consistência tem no Shadow of the Colossus, né? E essas expressões... Pô, os personagens do Phoenix Wright são super expressivos, assim, super... E isso faz uma baita diferença na narrativa do jogo, né? Na verdade, em muitos momentos, isso que carrega a narrativa do jogo. Então é legal ver como isso, de certa forma, foi carregado pro Celeste. Não sei se vocês concordam, mas claro. Em outros jogos de vocês também. Então, a gente tem muito das nossas influências na gente ali, lógico, né? Não, então, e aí falando disso tudo, de como vocês influenciaram o Celeste, eu queria, na verdade, agora não como vocês necessariamente influenciaram o Celeste, mas como o Celeste influenciou vocês, né? Porque eu acho que eu tô certo de falar que é um projeto que foi um baita sucesso, assim, bem grande. Eu lembro que o Matt falou no Twitter que vendeu, sei lá, 500 mil cópias, não sei se eu tô falando besteira. E primeiro uma pergunta bem básica, tipo, como é que foi o sentimento de... Eu não sei se vocês valorizam ou não valorizam, mas de subir lá, por exemplo, no The Game Awards e ganhar o prêmio de melhor jogo independente. Foi uma coisa meio, cara, que legal que a gente tá aqui, sabe? O que vocês sentiram recebendo... Um reconhecimento que eu acho que ainda foi menos, porque se eu fosse o cara que estivesse lá no The Game Awards, eu ia falar, não tem Red 10, não tem God of War, não tem nada, aí o negócio aqui é Celeste. Mas como é que foi isso? Como é que, tipo, sei lá, como é que foi o momento pra vocês? Foi bem emocionante, assim, eu fiquei muito feliz. Enquanto a gente trabalhava no Celeste, a gente não sabia que ia ser tão grande, assim, em hipótese alguma, sabe? Como a gente falou, assim, a gente fez muitos jogos já, fez bastante coisa, então foi legal de ter finalmente um jogo que explodiu de um nível que a gente não esperava, assim, foi bem legal, foi uma experiência muito forte, assim, eu gostei muito, eu fiquei bem feliz. A gente tinha um sentimento de que o jogo ia ter uma recepção boa. Sim. Porque a gente sabia da qualidade do jogo, a gente sabia da hype, né, as pessoas estão querendo, as pessoas estão gostando muito já do pouco que elas jogam nos eventos.
Então, que ia ser positivo, a gente já sabia. Sim. Né? Mas não conseguia antecipar que ia ser tão grande. Então, no dia do lançamento, eu lembro que eu postei a foto do tio chegando na montanha, né? Que estava programada pro dia do lançamento no Instagram dele. Esse Instagram é muito bom, desculpa. Ele é muito Obrigada. bom. Outra coisa também que eu tô dando conta sozinha verdade, é o Instagram. Instagram é tudo bom. Nossa, é muito bom, né? Porque eu seguia e ficava, gente, olha essas ilustrações lá, meu Deus, coisa fofa. Mas continua. Eu postei a foto, tipo, ó, é hoje, né, que vai ser lançado, então eu posto a foto. Eu coloquei meu celular no modo avião e fui tatuar. Na época eu tava tatuando, tava trabalhando no estúdio de tatuagem. E aí eu fiquei tatuando meu amigo lá, não sei o quê, bem de boa. Quando terminou, ele foi embora. Aí eu liguei as notificações e aí eu vi o 10 da IGN e o meu Twitter fludado de pessoas e fanarts e aí eu não aguentei, né? Eu passei o resto do dia chorando. A gente foi comer lá, me brocava. Mas eu não esperava um 10 da IGN, sabe? Porque eu lembro que, tipo, Zelda ganha 10 da IGN, sabe? Não um indiezinho, assim. E eu tem uma conversa com o Matt alguns dias antes do Matt falando, eu tô muito dividido entre, esse jogo tá muito bom, as pessoas vão adorar, e, ninguém vai se importar, esse jogo é muito idiota. Tipo, ele não sabia qual das duas coisas sentir, assim, é muito... Eu acho que nunca, por mais que tu confie no que tu tá fazendo, tu esperar uma recepção tão grande, assim, né, e de, sei lá, vamos dizer, entre aspas, viralizar isso, ter tanta fanart, mexer com tanta gente, e, pô, citando meu exemplo, realmente foi uma coisa que moldou a minha vida em, assim, certas coisas, sabe, tipo, realmente me influenciou ao ponto de eu repensar certas coisas que eu estava fazendo, sabe, cara, talvez isso aqui esteja me fazendo mal, talvez eu devia tentar mudar isso e aquilo, sabe, e... Então, primeiro assim, eu fico muito feliz, porque, de novo, eu sou um fã muito, muito grande de Celeste e de vocês, então escutar isso me deixa muito feliz, assim, por mais que, né, sou o cara que só fez um review ali do Nautilus, mas eu acho que é um jogo incrível, que merece todo o reconhecimento. E, dito isso, esse panorama, sabe, tipo, entrando num jogo que talvez, não sei se eu tô certo de falar que foi não só um sucesso crítico, como um sucesso comercial tão grande. Sim. Como é que isso moldou o panorama de vocês em relação a, sei lá, futuros projetos, a como é que... Obviamente, não falando qual projeto vocês estão fazendo agora, até porque vocês estão fazendo o novo capítulo, né, do Celeste, que hype, inclusive. Mas como é que isso moldou a visão de vocês pra como é que vocês vão pra frente como um estúdio independente? E ao lado do Matt, porque vocês cancelaram o Skytorn, né, que tava fazendo com o Noel, se não me engano. Sim. O Skytorn a gente tava fazendo e eu acho que acabou acontecendo porque ele tava num ponto que eu acho que ele não tava bom o suficiente pra gente continuar fazendo no momento. O Celeste ele colocou a barra lá em cima, né? Vamos dizer, foi bem isso mesmo, assim, a barra do Celeste subiu muito e o sucesso, voltando comercial e tudo mais do Celeste, ele acabou abrindo bastante possibilidade pra gente do que a gente vai fazer agora. A gente tem mais tempo, né? Sucesso comercial não define muito o tempo que a gente vai ter pro próximo. Total. Imagino que agora vocês têm bastante tempo pra explorar, né? O Celeste, vamos dizer, comprou um certo quantidade de recursos pra gente poder conseguir fazer um pouco mais calmo o jogo agora. Eu acho que também... aliás, desculpa só voltar um pouco ao assunto, só não queria esquecer de te agradecer pela review do Nautilus do Celeste, que eu lembro que eu achei maravilhosa, assim, eu gostei muito mesmo. Muito... Cara, vocês não tem que agradecer nada pra mim, não. De verdade. Eu falo porque... Eu não tô falando só, tipo, como review, é porque realmente foi uma coisa que me ajudou pessoalmente, então eu sempre vou ser grato pra vocês, né? Mas fico feliz que tu gostou do review, não sei se o Pedro chegou a ver, mas viu. Eu gostei muito. Lindo. Não, assim, é um jogo muito massa, e quando eu fui escrevendo a review era tipo, cara, como é que eu vou transmitir o que eu senti jogando, sabe? Foi o que eu tentei fazer, assim. Porque geralmente eu foco muito em mecânicas, tipo, eu sou um cara que escreve bastante focando em mecânicas, e ali foi mais sentimento, sabe? Foi tipo, cara... eu lembro que você até menciona algo assim no próprio review, eu lembro que deu pra sentir. Eu falei assim, que eu tava nervoso com ele. É muito, muito poderosa essa review. Então, esse retorno do Celeste foi o que possibilitou a gente poder sair do país também, que é uma coisa com a qual a gente flertava fazia muito tempo, e a gente sempre acabava decidindo ficar por causa das pessoas que a gente sentia que a gente podia ajudar, e também por não ter dinheiro e conforto suficiente pra sair de boa. Assim, a gente não queria sair correndo, fazendo as coisas de qualquer jeito. Vai como turista e resolve lá. A gente não queria fazer nada disso, nenhuma gambi, assim, de mas a avó da minha avó tinha sangue português, então, sabe, nada assim. A gente queria fazer um negócio o mais direitinho possível. A gente falava sempre isso. Se um dia a gente for sair do Brasil, vai ser
muito direitinho, não vai ter espaço pra gambi, pra risco de ter que voltar, e vai ser com grana o suficiente pra levar uns 3 gatos, pra ter um apartamento legal, que a gente more com conforto. Nós 3, né, somos 3 pessoas vivendo juntas, eu, Pedro e a Heidi, os 3 gatos. Então, foi graças ao Celeste que a gente viu e falou, tá, beleza, agora sim a gente consegue começar a planejar sair do Brasil, se a gente realmente quiser. A gente consegue fazer isso com a calma que a gente precisa pra fazer direito, porque essas coisas levam muito tempo e muito dinheiro. Então... Não, total, imagina, ser muito caro. Se mudar pra outra cidade já é um trabalho, já é caro, agora se mudar pra outro país, né? Pois é. Comprar tudo de novo, os móveis, comprar tudo de novo as roupas, sabe? E fazer tudo direitinho, né? Conseguir, por exemplo, trazer os gatos é caro, porque são 3 e a gente quer trazer eles no nosso colo, não junto com as malas lá, no frio, sabe? A gente quer fazer um negócio sempre no melhor que a gente puder, assim. Se não fosse pra ser do melhor jeito, a gente teria ficado. Fazer tudo parcialmente, com gambiarra no meio, eu acho que não teria sido bom pra... Não teria mais. Assim... Não sei se vocês concordam, mas pra mim vocês saíram na hora certa, porque, né? Sim, governo aí... E foi meio que a gota d'água pra gente sair também, eu achei, assim. Meu Deus, cara, como é que a gente chegou aqui, né? Como é que a gente chegou aqui, gente? Então, ficou uma coisa meio... Quando acabou a eleição, eu fiquei meio, tipo, eu não tenho mais... Agora tá ativamente perigoso pra mim, pra minha família... Eu não quero ficar num lugar assim, sabe? Então... Não, total. Eu te dou toda a razão. Como eu falei, se eu tivesse a oportunidade e as condições, eu também tentaria me mudar, assim, porque, olha, difícil manter esperanças, digamos assim. Eu acho que se a pessoa não tem a escolha, né, tem que ficar, aí é uma coisa mais de focar na própria sobrevivência, assim, como é que eu vou viver nesse país e ainda consigo espaço pra me expressar, consigo fazer minhas coisas, ou não, vou ser só resistência, só luta, sabe? Vira um negócio meio de redefinir as prioridades, porque vira um ambiente muito hostil, né? E você não dá pra todo dia acordar e falar, puta, que bosta, eu queria não estar aqui, porém eu tenho que estar aqui, senão você não faz mais nada, você acaba entrando em depressão, então acaba virando uma coisa de, não, beleza, tenho que ficar aqui, então como é que vai ser isso? Vou realmente continuar tentando fazer minha arte, vou me expressar, ou não, sabe, vou me esconder, proteger minha vida, que também é muito válido, sabe? Vira um negócio muito tenso, assim, muito pesado, que a gente foi muito privilegiado de acabar não ficando. E coisa que às vezes até no fundo eu fico meio até, putz, não vergonha, mas tipo, caramba, sai correndo, assim. Mesmo antes do Bolsonaro, mesmo antes dessas coisas horrorosas, a gente já sentia que a gente tinha chegado num limite, assim. Da nossa profissão não ter pra onde crescer mais, sabe? E as pessoas são muito legais no Brasil, a gente tem amigos muito queridos e tal, mas, tá todo mundo meio que trabalhando em umas empresinhas, assim, sabe? Não tem como você ser indie, porque não consegue comprar um computador direito, não consegue ir num evento legal, porque você tá com ser assaltado, sabe? Tipo, não tinha pra onde crescer. Eu falei, eu até quero voltar pro Brasil, talvez, eu quero poder... retornar, né, tudo que eu absorvi, que eu aprendi, eu quero poder retornar para pessoas que estão no Brasil, talvez um dia montar uma escola, não sei, mas no momento, eu tô com 30 anos, eu achei isso meio cedo, eu falei, não sei se eu já quero parar aqui, se eu já quero me aposentar e ficar dando aula, sabe, eu tenho muita coisa ainda para aprender e para vivenciar, que infelizmente não vai ser no Brasil, e aí esse egoísmo de se colocar um pouco à frente, né, pensar na minha própria vida, como, pra onde eu quero crescer, o que mais que eu quero fazer na minha vida, pra assim poder talvez fazer alguma diferença nos bastidores, entendeu? Fazer jogos cada vez mais políticos, fazer jogos cada vez mais esquerdistas, digamos assim, pra tentar fazer a diferença não do jeito que as pessoas estão precisando fazer agora no Brasil, que é indo pra rua lutar, sabe? Que também tem o mesmo... acho muito poderoso, mas de um outro jeito, que a gente tem a sorte de poder tentar, que é por trás, fazer um negócio que vai ser grande o suficiente para ajudar as pessoas a colocá-las numa cabeça um pouco melhor, assim, sabe? Influenciar de outra forma, né? Eu acho que a arte é uma coisa muito poderosa, né? Como eu mesmo falei, obviamente nunca fui, não votei no Bolsonaro, não fiz nada disso, mas no sentido de Celeste mudou minha vida pra melhor, então, tipo, mudar a mente, mudar o jeito que as pessoas pensam, a arte faz isso, né? Conscientizar e etc. Então eu acho que com certeza é super válido
Imagina, nunca iria criticar. Inclusive, gostaria de poder me mudar. Mas eu continuo fazendo o que eu posso aqui, né? Eu ia... E, cara, falando assim, entrando nesse assunto sobre panorama e etc... É uma pergunta um pouco... que eu e o Ricardo já debatemos muito disso, que eu me frustro um pouco. De novo, voltando pro The Game Awards... eu queria saber pra vocês o que vocês acham da ideia de... Vocês acham que independentes estão ganhando mais espaço, pequenos projetos? Assim, pequenos, não que Celeste seja pequeno, mas comparado a megas produções de escopo, né? Especificamente de escopo. Mas ainda existia essa ideia de que, cara, Celeste nunca ganharia de Red Dead Redemption numa premiação como The Game Awards, sabe? Vocês acham que independentes estão ganhando mais espaço nisso? Vocês acham que o panorama tá melhorando nesse sentido? Onde é que vocês acham que está, vamos dizer, sendo independente no geral agora? Depois do lançamento de Celeste, né, que eu imagino que muita coisa influenciou que vocês, a forma de pensar em relação a jogos, etc. Eu acho que indie, no geral, agora mudou um pouco a definição de tudo e tá virando um negócio diferente. Porque antigamente teve, na época do Braid, do Swim Boy, assim, e eu acho que teve um boost de, olha só, dá pra você fazer um jogo sem ser um grande orçamento, né? Tem que ser AAA. E agora tá acontecendo que os indies começaram a tomar tanto espaço, eu acho, tanto espaço, que tá começando a acontecer o que a galera tá chamando de triple I, que é tipo é um indie com alto orçamento, assim. Porque que nem, por exemplo, a Clay é indie, mas é uma empresa gigantesca, maior do que qualquer empresa que tem no Brasil. Então, assim, e por aí vai, assim. Então, eu acho que o que tá acontecendo agora estão dando muito valor pra indie, mas cada vez mais indie tá perdendo sentido a palavra. Não é mais um desenvolvedor independente, sozinho. Né? Virou meio que um gênero por si só, né? Virou tipo assim, jogos mais cabeça, jogos mais adultos, no sentido de mais maduros, não adulto. Tem vários indies infantis também. Mas eu acho que o mercado tá cada vez mais indo pra esse estilo, e cada vez mais esse estilo tá crescendo. Tanto que agora acho que começa a misturar o indie e o triple A, assim. Eu acho que tá bem. Vocês acham que isso é bom? Pode falar. Eu acho que pode ser. Eu acho que é interessante, assim. Eu acho que é uma visão interessante. Eu acho que finalmente o jogo amador vai começar a virar, tipo, é um jogo amador mesmo. Você não é alguém que fica milionário dia pra noite quando faz um jogo amador. Tipo Minecraft. Mas agora, e o jogo mais independente, mais cabeça, assim, vai virar um negócio um pouco menos... Perde um pouco a acessibilidade, mas aumenta a qualidade. Então acho que vai começar a misturar o AAA com o indie de novo e virar uma coisa estranha. Mais ou menos que nem cinema. Por exemplo, sei lá, aquele filme, Atividade Paranormal. Não é um filme bom, sei, mas tipo, é um filme com orçamento baixíssimo, mas é feito pela galera que já faz cinema lá faz tempo. Então, e o orçamento de marketing dele é violento, então ele ganhou muito dinheiro. Aí, sei lá, aí Transformers, por exemplo, também tá ganha um dinheiro, mas não é tão bom, não é bom. Estranho, né? Aí do nada você pega um filme tipo Lady Bird, ou que é um pouco bem mais cabeça, bem com outro público, que tem um orçamento médio ali, ou alto pra cacete. No sentido de ter mais destaque, né? Tipo, ter mais chances de... mas tava tendo debate, né? Porque me frustra muito. Porque, por exemplo, eu acho que tanto Celeste como o Frostpunk, que é o jogo que eu gostei muito esse ano, como o o Iconoclast eu acho que teve menos destaque do que merecia, mas... Sei lá, pra mim, ali no Nautilus, os jogos donos de cada um foi, tipo, Celeste, Return of the Obra Dinn e Frostpunk. Mas o que me frustra um pouco é nessas coisas, nessas meio mainstream, sabe? Tanto veículos mainstream como premiações mainstream, eu ainda sinto que não existe esse espaço de um jogo independente ganhar de uma mega produção blockbuster que foi... Tem certos jogos que existe um consenso, sabe? Sei lá, antes do God of War sair era meio... Cara, esse jogo vai ir bem em crítica, sabe? E eu acho isso um pouco um problema... Assim, não, obviamente o jogo é bom, ele não que ele mereça ser criticado, mas existe um pouco dessa bolha de crítica de porque como a indústria cresceu meio com aquele negócio de homem, hétero, cis, branco, sabe? Sim. Então não ter tanta divergência nas opiniões, que existe muito mais, sei lá, em cinema, etc. E eu acho isso um pouco problemático, isso me frustra um pouco, porque eu acho que sim, cara, Celeste ou outros jogos têm tanto valor como Red Dead. E no caso, a minha pergunta também era um pouco disso, né? De, o que vocês acharam? E eu espero que daqui pra frente isso aconteça mais, sabe? Porque eu acho que a gente não tá onde devia estar ainda. Sim. Mas é difícil falar sobre isso, porque eu nunca fui muito de
de ficar seguindo muito, assim, premiação e tal. E é legal pra caramba, né? Você poder vibrar junto com o jogo que você curte. Quando o Zelda pegou o melhor jogo... Quando anunciou vocês subindo lá, eu dei um berro ali na live. Porra! Continua. Então é muito legal, sabe? Quando a atriz do Hellblade ganhou a melhor performance, eu chorei, sabe? Tem essa emoção, assim, do trabalho bom ter sido validado, né? Ter sido reconhecido e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem toda essa máfia, vamos dizer assim, do jogo milionário ter que ganhar, senão fica chato, entendeu? Imagina se o Celeste tivesse levado o melhor jogo. Eu acho que ia ter uns gamers tacando fogo aqui na nossa casa, sabe? Isso é zoado. Ia estar recebendo ameaça de morte, entendeu? O cara que inventou o Game Awards, o branquinho, o straight lá, que eu nem lembro o nome, Jeff, sei lá o que, ele ia estar recebendo ameaças de morte, porque isso não faz, você tem que dar o melhor prêmio pro homem branco, entendeu? Pro Red Dead, pro God of War, sei lá. Então, eu acho assim, eles acham bonitinho colocar a gente ali junto, acho que ficaria chato talvez não colocar, depois da recepção absurda que o jogo teve. Mas, de fato, dar o prêmio, acho que já é too much, né? Eles sabem que eles não podem fazer isso ainda. Talvez um dia. Talvez daqui uns 10 anos, aí pode. Eu espero que eu espero que amadureça, sabe, pra poder. Porque eu acho meio absurdo, assim, não poder essas coisas. Continua, Mora, desculpa, te cortei. De amadurecer mesmo, que nem agora tá pegando bem você colocar personagens gays. Agora a Blizzard coloca gay, velha, lésbica, negro. Porque pega bem, entendeu? Só que você acha que a Blizzard ia fazer isso 10 anos atrás? Não ia, velho. Não, total, né? Tanto que não fez, tanto que faz nas coxas. O Lúcio com aquele sotaque ridículo, entendeu? Então, eu acho que o mercado tem que esperar o consumidor estar um pouco mais de boa, assim. Daqui a pouco vai começar... Que nem, antes não pegava mal você ser homofóbico, sabe? Todo mundo tinha um tio homofóbico na família e era normal, novela, não homofóbico. Hoje em dia é muito feio ser homofóbico, velho. Você não pode, sabe? Legal mesmo. O cool é você ter personagens gays. E lógico, tem que ser cool mesmo, né? Não tô dizendo que isso tá errado. Eu entendi o que é um processo muito lerdo da mídia acompanhar. Agora a gente tá tendo comerciais, tem um comercial lá de Gillette, da masculinidade tóxica, da mulher que se quiser não se depilar, pode não se depilar. Tipo, lindo, maravilhoso, mas porra, uns 50 anos atrasado, né? E eu acho que com o jogo, infelizmente, não é diferente. Talvez daqui a muitos anos os caras não vão receber um backlash absurdo por valorizar o nosso trampo, mesmo que eles valorizam os AAA. Então é isso, assim, vamos colocar esses indies, belezinhas aqui pra deixar as pessoas felizes, mas não vamos dar o prêmio, né? Lógico, não pode. Não, eu acho triste, né? Eu acho isso triste, pessoalmente. Eu espero que melhore no ritmo bem mais rápido. Porque a gente teve poucos, assim, eu acho que a gente montou uma comunidade no Nautilus que é legal, mas tiveram a gente, tipo, no nosso podcast dos melhores jogos de 2018, ninguém botou o Red Dead no top 10. Assim, ninguém chegou a zerar, talvez se zerasse alguém tinha botado, mas ninguém botou, né? E aí teve gente falando, não, mas, sei lá, botar Celeste em primeiro e não fala de Red Dead. Eu falei, mano, eu acho Celeste melhor que o Red Dead. E aí teve um cara que falou assim, desrespeito aos desenvolvedores de Red Dead. Eu falei, mano, foi tipo... mais desrespeito que a Rockstar fez com eles, tipo, isso aqui é minha opinião, sabe? É óbvio que é minha opinião, não tô falando que é um fato. Se eu tô falando, é óbvio que é minha opinião, né? Tá subentendido que é. Mas eu acho que existe tanto valor, eu espero que a indústria amadureça a ponto de reconhecer isso generalizado, tanto a mídia como jogadores, etc. Eu acho que tá melhor do que estava, mas eu acho que tem que melhorar bem mais ainda, né? É muito patético você ter que ficar valorizando, porque, tadinho dos funcionários, eles ficaram lá 7 anos... e foram bilhões de dólares investidos. Então, por isso você dá o prêmio, sabe? Tipo, o jogo é ruim, velho. Mas, porque é um jogo bilionário, com bilhões de pessoas trabalhando nele, então meio que você dá o prêmio pra eles, não pra um timinho de 5 pessoas que resolveram um jogo pixel art, que conta uma história 1000 vezes melhor, sabe? Cara, o Iconoclast não ganha prêmio em lugar nenhum. O Iconoclast nunca entrou no IGF. Não, e o Iconoclast eu tava conversando, ele ficou no meu, assim, no podcast a gente se aprofundou, né? Foi top 10 de jogos, assim. Eu não ligo muito pra ordem. Foi tipo, eu vou botar os 2 primeiros, realmente, que eu achei o Celeste o melhor jogo do ano, e eu gostei muito do God of War. Eu acho que ele fez umas coisas bem legais, e aí ele ficou minha menção honrosa. E o Iconoclast eu tava falando que, cara, eu acho a história dele muito incrível, sabe? Eu acho que a narrativa dele é muito foda. E eu fico triste que ninguém
meio que ligou pra isso direito, sabe? Não, porque eu acho que realmente a forma que ele lida com religião, ideologia, esse tipo de coisa é muito legal, cara. É cultura, como ele fala de cultura, sabe? Uhum. E eu fico triste que não teve mais reconhecimento. Eu espero que... E aí, de novo, por isso que eu citei os Oscars, que eu acho que o Oscar é cheio de problemas, assim, eu acho que talvez até mais problemático do que um negócio como The Game Awards, mas eles têm esse negócio de reconhecer esses filmes menores, assim, né? Sei lá... Um Lady Bird tá lá, esse tipo de coisa, sabe? Que obviamente ainda tem um orçamento grande, mas não é um blockbuster, sei lá, de Transformers da vida. Claro, eu acho que uma entende a comparação semelhante assim? Seria essa. O Oscar fica dando prêmio pra Transformers. É isso que a gente tá passando com jogos. Tadinho dos Transformers. Teve muita gente, muito dinheiro, então dá prêmio pra eles, entendeu? Não, e assim, nem falando que, sei lá, o Red Dead... Eu acho que o Red Dead tem muitos méritos, eu acho justo quem acha ele jogo do ano. É só o sentido de achar absurda a noção de um jogo independente não poder ganhar. Isso eu espero que amadureça, sabe? Sim. E aí, continuando isso, eu ia perguntar um pouco daí outra coisa, né? Que é muito um debate, e eu queria saber um pouco a opinião de vocês, que é a ideia desse indie apocalipse, que eles chamam às vezes, que é, vamos dizer, a super saturação do mercado, que tem muito, muito, muito jogo, e obviamente vocês fizeram agora que saiu em 2018, que teve um baita sucesso. Vocês acham que isso é vamos dizer, entre aspas, obviamente é um problema, né? Que curadoria, esse tipo de coisa, o Steam tem que melhorar e etc. Mas vocês acham que, nossa, isso... É porque eu vendo assim como alguém de fora, lendo vários desenvolvedores diferentes falando, tem um negócio de que toda indústria tem essa super saturação, né? Porque jogos foi meio naquilo, a Xbox Live Arcade saiu, aí teve aquele Gold Rush. Aí saiu o Steam, teve o Gold Rush. Depois saiu isso, teve o Gold Rush. E agora é meio que, cara, complicado agora de lançar um jogo no mercado e ter sucesso, né? Então, tipo, qual a visão de vocês disso, né? Desse indie apocalipse, da panorama de jogos independentes em relação ao sucesso comercial? Eu acho que é igual a qualquer outra mídia, na real, assim, só que o jogo é uma mídia nova, então, como você falou, teve essa corrida do ouro, teve esse começo, onde era tudo meio esparso, então os jogos alguns jogos apareciam mais do que outros, né, todo mundo estava fazendo coisas novas, e a inovação era meio relativamente fácil de conseguir, e acho que hoje está começando a estabilizar, na realidade. É isso que está acontecendo. Tipo, muito jogo, que nem livro. O mercado do livro hoje. Então, não faz sentido, porque você pega o mercado da música, o mercado do livro é super saturado, e daí? Vai parar de produzir por causa disso? Então, é basicamente isso. Assim, esse indie apocalipse é só um termo para pessoas muito ricas com o jogo, que ficaram... Antigamente era mais fácil ficar rico com o jogo, hoje está mais difícil, porque tem muito jogo. Tem mais gente, né? Antigamente... Eu imagino que se acabasse... inventamos livros agora. Deve ter tido... A Bíblia tá famosa ainda, foi da época, né? Tipo, a ideia, assim, é que em música também. Música antigamente era um recurso um pouco mais escasso, porque CD, essas coisas, era caro de fazer, então tinha pouco, né? O disco, né? Aí depois que inventaram toca-fita, a galera entrou em pânico, porque, nossa, vão copiar as músicas. Eu acho que mais ou menos a mesma ideia que tá acontecendo com o jogo, assim. Tá ficando fácil de fazer jogo de qualquer um. É que nem música também. Qualquer um pode sentar na frente do microfone e tocar um violão e falar: esse aqui é meu álbum. E muita gente faz isso e dá certo, né? E muita gente que faz isso e não dá certo. Tudo, acho que é tudo meio que igual, assim. Então hoje a gente tá chegando num ponto que tá tendo muito, muito, muito jogo. Alguns, sei lá, como qualquer coisa no mundo, só 10% é bom, o resto não é bom. Então, realmente, curadoria é um saco. Eu lembro que não sei quem da Valve tava falando que na época tinha uma época que eles escolhiam os jogos a dedo, né? E aí, praticamente todo jogo que saía no Steam por ser a dedo era um baita sucesso, né? E aí, eventualmente, eles liberaram, assim, porque eles perceberam muito que eles não sabiam o que a galera ia querer ou não, né? Eu lembro que uma entrevista eles mesmos falaram, cara, se fosse dependendo da gente, Stardew Valley não tava no Steam. Sabe? E Stardew Valley é um sucesso gigantesco, etc. Então é um problema que a gente tava tendo um debate meio e assim, tem que melhorar, né? Eu acho que tem vários problemas na curadoria atual do Steam. Não dá pra deixar só o algoritmo, no caso, porque daí tem caso que nem aquele jogo escroto lá, Rape, alguma coisa, entrando com uma página, que é absurdo isso acontecer. Mas ao mesmo tempo é foda, né, mano? A gente no caso, o problema inerente seria mais ou menos o capitalismo em si, que nem todo mundo vai ter sucesso, né? Sim, mas sim, é mais assim, curiosidade mesmo pra visão de vocês, porque tem gente que acha que, nossa, é um super problema, e ao mesmo tempo eu fico meio... O que será? Será que seria uma ameaça de verdade? Por isso que eu perguntei assim pra vocês. No fim, é que vai ser difícil como todas as outras indústrias, né? Eu acho que o jogo tá ficando acessível. Tá ficando cada vez mais fácil de fazer seu próprio jogo.
Uma criança consegue fazer um jogo hoje tranquilamente. Sem muito problema, sozinha. Então, tipo, vai eventualmente democratizar isso, vai eventualmente ter um mar de jogos ruins e vai ter as pessoas que vão fazer jogo bom ainda. Isso é ótimo, né? É ótimo. Eu acho que a democratização é a melhor coisa que aconteceu, né? Quem quer curadoria escolher a dedo tá errado, assim. Eu acho que, no caso, que não tenha que ter curadoria, eu acho que, como eu falei, não pode acontecer o que acontece com o Steam, mas curadoria a ponto de tu fechar uma loja e ter uma equipe só escolhendo a dedo que entra, aí eu acho que não é uma solução boa, tem que ser aberto, né? Pra galera pôr, porque senão... Quem que vai editar o que é bom ou não pra entrar? Então, é que assim, é uma loja também, isso é outra coisa, né? O Steam não é a loja, né? Tem que lembrar disso. Não, eu cito mais porque ela é a maior, entre aspas, no PC, né? Claro. Então, mas, por exemplo, eu acho que nem o Walmart. O Walmart não vai vender qualquer livro. Eu acho que tudo bem o Walmart querer seguir o Walmart não, tipo, sei lá, Saraiva. Não vai vender qualquer livro. Vai vender algum, mas se você quiser um livro que é de edição especial, do não sei o que, você vai na Comic Con, por exemplo, você encontra o artista vendendo os quadrinhos dele lá, esse tipo de coisa. Eu acho que jogo vai começar a virar isso, assim, tem uns quadrinhos que são mais caseiros, uns zines, por exemplo, sabe? Você gosta dessas coisas, você vai. Agora, você vai na Saraiva, você não vai achar tudo isso sempre, sabe? Eu ia achar muito da hora, tipo, que nem quando eu ia vender meus fanzines na AnimeCon, porque meus quadrinhos nunca iam estar numa banca, sabe? Eu vou achar muito legal quando isso acontecer com o jogo, assim, tem os jogos super saturadões, tipo, não sei o quê, e aí tem umas feiras que você vai pra pegar uns jogos que o pessoal faz no tempo livre, uns pais de família que faz de hobby, você compra ali com ele, pega a chave, não sei, o negócio mais como qualquer outra mídia mesmo. Eu acho que vai passar a acontecer isso, por exemplo... É que assim, numa loja normal você tem espaço limitado na prateleira, agora... Tipo, tanto que a Amazon Kindle, por exemplo, você pode self-publish, né? Mas você nunca vai aparecer na página inicial. Tudo bem. O Steam podia seguir um formato parecido. Eu concordo, é mais no sentido de fechar como era antes, sabe? Aí eu não sei se é certo ou não. É só uma coisa que eu tenho, porque muitos jogos que hoje são sucesso, são bem legais e tem uma comunidade legal, não teriam sido lançados exatamente porque é difícil tu saber o que as pessoas querem às vezes também, né? Mas, obviamente, da forma que tá tudo errado também, né? A curadoria de lá, só o algoritmo não funciona. Mas um tipo de jogo que vocês gostariam de fazer? Assim, um gênero que um dia vocês gostariam de, talvez, trabalhar em? O jogo que eu gostaria de fazer... Eu adoraria fazer algo mais narrativo, mais focado em decisões e tal. Tipo os jogos do pessoal do Cut Simulator, ou até mesmo... Você queria muito fazer um Tamagotchi, na real, né? Tamagotchi... É um sonho eterno, né? Mas... Tamagotchi é fofo. Eu queria muito... Queria fazer uma coisa meio... Tipo, meio tático, meio complicado. Legal. Algum tático meio esquisitão, assim. Queria muito. Talvez, logo mais. O jogo tático é muito bom, então... Fico na expectativa que um dia vocês dois possam fazer esses jogos. Eu não vou jogar, obviamente, porque eu sou fã. E uma coisa que eu quero fazer nesse podcast é meio que... Sempre que tiver uma relação, meio que perguntar sobre isso, que é eu perguntar um pouco sobre crunch, né? Que eu acho que é um problema hoje na indústria, no geral, e meio que perguntar pra, tipo, como vocês, e talvez a equipe do pessoal do site, como vocês lidam com isso? Que eu não sei se crunch é inevitável ou não, eu acredito que em momentos tu tem que trabalhar um pouco além, talvez esteja falando merda com isso. Mas como é que vocês lidam com esse problema de, às vezes, sei lá, ter que passar da hora trabalhando ou ficar uma semana trabalhando bem mais do que, sei lá, o comum que vocês trabalham? Como vocês lidaram com crunch, que eu imagino que existiu no Celeste, se não existiu, me corrijam, mas como é que vocês lidam com esse problema, assim? Eu acho que crunch, assim, não teve muito crunch no Celeste, não. Teve pouco. Teve alguns dias ali que também foram um pouco mais puxados, mas não nada muito sério, não. É mais porque, tipo, quando começa a chegar perto do lançamento, as coisas começam a acumular, e começa a aparecer um monte de problema que a gente não esperava, um monte de... Sempre assim. Então, eu acho que a gente tem tentado cada vez mais planejar para evitar esse tipo de coisa, assim. Mas no geral, acho que por ser tão independente ali, não sendo uma empresa, é bem pouco crunch mesmo. Você nem compara com a quantidade de crunch que, sei lá, um time de AAA tem. Eu acho que quanto mais você tá
dependendo financeiramente de uma publisher, mais crunch você vai ter, porque senão vai ficar mais caro pra você, né? Se você não entregar na data que a publisher pediu, ela vai, sei lá, tirar mais dinheiro de você, ou não vai mais dar funding pro resto, não sei. Aí tem os contratos que a gente não sabe nem como funcionam. Mas trabalhando em empresa, eu lembro do crunch ser uma coisa totalmente normalizada. Teve uma empresa até que eu trabalhei que, quando a gente tava em crunch, eles deixavam um chocolate, sabe o chocolate crunch? Ah, cara, tá de sacanagem. A gente deixava assim em cima da mesa, era recompensa, assim, tipo, de trabalho, se a gente conseguir entregar, a gente come esse chocolate. Tipo, era uma brincadeira nossa ali, porque, era inevitável. Eu dormia no estúdio, literalmente, eu juntava 2 cadeiras e dormia ali, pra não precisar ir pra casa e voltar no outro dia. Então, totalmente normalizado. Crunch é crunch, normal. E hoje a gente vê, assim, em jogos, outras coisas, o quanto que é romantizado o crunch, né? Tipo, isso sim, você amar o que você faz, você ser esforçado. Tipo, quantos discursos de prêmiozinho de homem você não vê agradecendo a esposa? Obrigada, esposa, porque você fez tudo quanto eu fazia o jogo. Você cuidou dos nossos filhos, você resolveu as tretas da casa, você fez se não fosse você, eu não teria feito o jogo. Eu falei, lógico que não teria, né, seu imbecil? Você não tá preocupado com mais nada além do jogo, sabe? É bonito você abrir mão de toda a sua vida pra terminar um projeto e lançar ele e ganhar vários prêmios, sabe? E as pessoas que estão em volta, que estão sofrendo com isso, ninguém pensa, acha bonito, sabe? Então, a gente tentou não ir com essa mentalidade pra fazer o Celeste, porque ela é ridícula. E a gente tentou priorizar a qualidade de vida, assim, todo mundo bem, todo mundo comendo, todo mundo dormindo. Eu, às vezes, ficava meio mal com as coisas, falava, não vou trabalhar hoje, foda-se, sabe? A janela de lançar o Celeste junto com o Switch, a gente meio que perdeu por causa disso. A gente podia ter feito um crunch, lançado o Celeste com 3 levels a menos, 50 vezes mais bug, e sido o único jogo junto com o Zelda no Switch, sabe? Mas a gente escolheu não fazer isso, a gente perdeu essa janela, tudo bem. Vamos ficar mais uns meses trabalhando no negócio pra gente manter a nossa saúde mental, a nossa sanidade. Sim. E fazer um jogo que é bom de verdade, e não um jogo todo esburacado, que você não consegue jogar, que você fica encontrando uns bugs absurdos, sabe? Umas faltas de polimento que você não acredita que aquilo tá acontecendo mesmo. E pelo que eu conversei com o Matt, parece que ele e o Noah tiveram um crunchzinho assim, meio tenso. Tipo, aqui do nosso lado a gente realmente não teve. Eu lembro de ficar bem de boa, assim, começava a ficar muito... Lógico, eu gosto de trabalhar à noite. Não sei se uma pessoa consideraria crunch o que eu fiz, que é, tipo, trabalhar até 4h30 da manhã. Mas isso é meio que meu normal, assim, eu curto, sabe? Às vezes eu tô muito concentrada, eu quero terminar um negócio e entregar e saber que tá bonitinho e no dia seguinte dormir até mais tarde. Né, do que realmente parar na metade, o dia seguinte pegar o negócio e não lembrar por que eu deixei daquele jeito. E às vezes eu faço uns stretches, assim, pessoais de... Não, pra mim é importante terminar isso agora. Mas não a pressão do... ficar vários dias sem dormir, ficar, sabe, pensando só naquilo, não dar atenção pros gatos, não dar atenção pra família, porque... publisher, sabe? Isso não... Eu consegui não me deixar levar por isso. Antes eu deixava muito, pra mim qualquer motivo antes era abrir mão de tudo e trabalhar igual maluca, sabe? E hoje eu consigo ponderar. Eu falo, não, eu consigo renegociar essa deadline, sabe? Eu consigo, isso aqui realmente, o mundo vai acabar se eu não entregar até amanhã, sabe? Eu comecei a priorizar, assim. Só que pros meninos lá do outro lado, como eles estavam cuidando de muita coisa ao mesmo tempo, de certification, de, não, tem que mandar isso aqui, não sei o quê. Às vezes era, tipo, se a gente não mandar até amanhã, vai passar a data da certificação da Sony, e aí pra mandar de novo só daqui um mês, sabe? Umas coisas assim muito específicas de sistemas que são quebrados, né? E aí eles tiveram que, pelo que o Matt me falou, eles tiveram que sacrificar um pouco dessa filosofia nossa de não fazer crunch. Por alguns dias, eles ficaram bem, assim, mas foi mais do que a gente, mas também já é uma coisa que pro próximo projeto querem fazer cada vez menos. Inclusive esse DLC tá atrasado por causa disso. Mas, ninguém vai se ferrar pra lançar o DLC no comecinho do ano, não. E a gente tinha falado, começo de 2019, mas talvez seja no meio. Eu acho que tá certo, né? Eu acho que pro longo termo tem que ser assim, né? Porque a gente vê tanto profissional saindo da indústria de jogos exatamente por causa desse burnout, né? Trabalha que nem um condenado, assim, de uma forma completamente não saudável, assim. E no fim, cara, eu não quero mais fazer isso. Não quero. E como tu falou, né? Não, a minha mulher cuidou de tudo. Porra, sério? É isso que tu quer? Tu quer que isso aconteça, sabe? Os discursos são sempre esses. Eu viro o olho, assim, atrás da cabeça, sabe? Quando eu escuto esses discursos. Porque não era pra ser assim. É pra você agradecer seu time, agradecer sua família por ter, talvez, te apoiado ali, te ajudado, mas não porque eles fizeram... Sabe, se não fosse isso, você não ia ter conseguido fazer o jogo. Tanto que você tá preocupado só com isso, sabe? É muito romantizado e não devia ser. A gente tem que ter qualidade de vida em todos os aspectos, sabe? O projeto se encaixa nisso de algum jeito, você faz ele caber. Mas não é pra tomar conta, sabe?
Não, eu fico feliz de ouvir, assim, e obviamente eu não ia criticar, é mais uma coisa que eu quero meio que reforçar, sabe, de que crunch não é uma coisa boa e crunch não é necessário pra sair um jogo bom, sabe, pra ser um jogo, Não, sei lá, pelo contrário, acreditado. Eu lembro que melhor se não tivesse crunch. Exatamente, eu lembro que uma vez o Neil Druckmann, que é o cara do Uncharted, eu gosto muito de Uncharted, eu gosto muito de The Last of Us, mas ele falou uma parada tipo, cara, se tu quer fazer um jogo candidato ao jogo do ano, tu tem que fazer crunch. E meio que não, tá, se é assim atualmente, muda alguma coisa pra não precisar, sabe? Claro, você tem que mudar por dentro, e você tem que falar, não, eu não vou fazer crunch, eu vou priorizar a saúde dos meus funcionários. A pessoa que tá fazendo essa pressão que tem que aprender a não... Uhum. Porque eu entendo que tem gente que é meio que workaholic, que, de novo, também tem que meio que contornar isso, mas não é porque tu é assim, às vezes, que tu tem que forçar isso pra todo mundo que trabalha contigo, sabe? Mas se quiser virar à noite, mesmo assim, mesmo pessoalmente, eu acho que as pessoas têm que aprender a se policiar e não romantizar essa parada de, eu tô virando à noite trabalhando, olha que coisa legal. Não é legal, sabe? Eu já fiz isso várias vezes, todas as vezes eu fico, cara, eu devia ter me planejado melhor pra não ter que virar à noite, sabe? Mas assim, fico feliz, eu acho legal, eu acho que quanto mais pessoas reforçar esse sentimento de, cara, não romantizar, sim, às vezes acontece, mas quando acontece, não falar que é uma coisa boa, sabe? Sim. Falar, tipo, aconteceu, foi um erro, foi um, sei lá, foi um imprevisto muito grande, mas não é uma coisa que a gente quer que seja comum. E um pouquinho que eu quero fazer com esse podcast, por pouca diferença que faça, é meio que mostrar, falar com todo mundo e falar, gente, como é que vocês lidam com esse problema? Porque é um problema, sabe? Não é uma, sei lá, uma inevitabilidade ou uma coisa assim. Eu acho que às vezes tem sim como evitar e por isso que todo mundo que eu entrevistar, inclusive vocês, eu queria falar disso. E muito obrigado pela resposta, que às vezes, sei lá, pode ser uma coisa que talvez não sejam tão confortáveis pra falar, né? Talvez tenha gente que não goste. E assim, pra finalizar, eu meio que, cara, quais as expectativas de vocês, assim, pro futuro? Agora vão lançar o DLC do Celeste, né? O DLC gratuito, no caso. O que vocês estão esperando pro futuro agora que vocês se mudaram pro Canadá e estão, acho que talvez mais perto do match da equipe? Como é que tá a visão pra vocês do que vai sair aqui pra frente? Tá bem aberto tudo. Tá todo mundo tentando encarar essa fase nova com uma cabeça bem aberta, assim. Tipo, vamos tentar fazer isso aqui, se não rolar, o que a gente faz? Bem, nada muito... Assim como a mini-boss no começo, tudo na nossa vida é sempre muito solto, assim. Muito flexível. Então, a gente tá num momento de ver como é que vai ser trabalhar finalmente lado a lado com o nosso time, depois de tantos anos trabalhando longe, né? A gente já tinha trabalhado lado a lado por alguns meses, né? No Towerfall a gente foi visitar os meninos em Vancouver e eles até ficaram meio assim, falaram, não sei, né, como é que vai ser. A gente acabou comprando a passagem pra ficar lá só um mês, e aí no final desse mês a gente mudou os voos pra ficar 2, e aí no final desses 2 a gente mudou o voo de novo pra ficar 3. A gente ia aumentando, assim, de tanto que tava funcionando trabalhar junto. Então, a gente tem um histórico, hein? A gente tem uma ideia de que vai ser legal pra caramba trabalhar com eles todos os dias, do lado a lado. Mas, ao mesmo tempo, você já ter essa não é necessidade, mas essa esperança de que o próximo jogo seja legal pra caramba e venda bem pra caramba pra poder continuar fazendo a empresa. Tipo, isso é o tipo de coisa que a gente nunca teve antes. Era sempre tipo, vamos fazer esse jogo aí, se vender, vendeu, se não vendeu, tudo bem, tá tudo certo, sabe? A gente nunca teve essa... Agora tem uma certa pressão, hein? Agora tem essa pressão, nossa, vai vender pra caralho, o que vocês vão fazer agora? Aí, tipo, não sei, vamos fazer não sei, sabe? Tem que... O próximo jogo, ele tá com uma pressão, assim, muito maior do que a gente tá acostumado. Porém, um dos discursos dos muitos prêmios que o Lucas Pope ganhou nesse último evento me inspirou muito, né? Que ele falou, muito bom ganhar esse prêmio pelo Obra Dinn. Quando eu tava ganhando aqueles prêmios pelo Papers, Please, eu achava que aquilo era o pico da minha carreira. E realmente foi, eu ainda acredito nisso, mas a descida tem sido muito boa, obrigada. Então, não tem problema se o Celeste foi muito o pico, bom, sabe? Eu achei ótimo isso que ele falou, porque realmente não tem por que se só subir. Se o Celeste foi o nosso melhor trabalho e os próximos talvez não sejam, foda-se. A gente vai se divertir fazendo eles, a gente vai fazer com o mesmo amor de sempre. Sim. E é isso aí, sabe? Mas eu acho que é isso, gente. Obrigado do fundo do meu coração por terem aceitado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E por dar essa abertura, assim, pra dar essa conversa. Foi bem legal conversar. Não, eu achei maravilhoso e eu aprendi muito, assim. Porque eu faço vídeo, etc, pesquiso, mas conversar com gente que realmente tá ali no meio, trabalhando com jogos, é sempre muito esclarecedor pra mim. Então, obrigado. Ainda mais eu admiro muito vocês, né? Então, eu fico feliz
Vocês merecem essa chance. Também admiro muito o seu trabalho. Por favor, continue com o seu ótimo trabalho. Obrigado. E quando quiser, é só chamar. Então tá, olha, enquanto sair o próximo jogo aí, quando anunciar, eu já vou estar. Opa! Então, chamar, gente. Por favor, vou adorar. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir o podcast. E eu sei que ele tá com alguns problemas de áudio. Tem muito aprendizado, né? O podcast é uma coisa muito nova pra mim. Eu tô editando link também, então tô aprendendo muito. E esses podcasts também sempre são à distância. Tentem considerar isso quando estão ouvindo, que nunca vai ter um setup perfeito exatamente. Mas todo feedback é bem-vindo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei pra caramba de falar com o Pedro e com a Amora. Eu aprendi muita coisa. Eles são duas pessoas incríveis. E Celeste é incrível. Outros jogos que eles já fizeram também são incríveis. Então eu espero que vocês tenham aprendido e curtido tanto como eu curti fazer isso aqui. E mandem e-mails, comentem ali no SoundCloud. Enfim, comentem o que vocês acharam dele, porque eu realmente quero saber o feedback. E já tô com o segundo episódio gravado. Vai continuar. E pra continuar também eu vou falar aqui que a gente depende muito do apoio de vocês, né? Lá no apoia.se/Nautilus, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo. E o Sonar vai continuar existindo, eu vou continuar fazendo, mas muito dele, da frequência, da forma que eu consigo fazer ele, depende do apoio da galera lá no apoia.se/Nautilus. Então, se vocês curtiram e querem mais, considerem apoiar lá. Com R$5 já faz uma baita diferença pro Nautilus e pra mim e pra todo mundo. Então, é isso aí. Eu acho que é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.